chegou o momento Last Dance. Eu tava pegando uma organização mediana pra abraçar o maior projeto do mundo. E, cara, isso aí podia me botar lá no céu, podia me levar pro inferno na mesma velocidade. Qual era uma média salarial dos players que jogavam pra orgs brasileiras? O cara ganhava mais ou menos por aí, né? Felipe Martins, vulgo O Bruxo. Sua história começou na época das Lan Houses, sem nem imaginar que um dia ele seria um dos grandes nomes do Counter-Strike brasileiro, mas de uma forma um pouco diferente, no backstage. Aos 14 anos, ele já competia profissionalmente e acreditava no CS brasileiro antes mesmo de existir uma estrutura real pra isso. Com visão e coragem, ele deixou de ser um jogador pra virar um treinador, mentor e dono de um próprio time de CS. E foi assim que nasceu o Imperial, um projeto bancado do próprio bolso que se tornaria uma das organizações mais icônicas do Brasil. E foi com essa mentalidade que ele também conseguiu fazer acontecer o tão sonhado Last Dance. Verdadeiro esquadrão de lendas do cenário, reunidos novamente em um só time. FNX, Boltz, Fer, Vini e o próprio Fallen, o professor. Uma linguagem futebolística seria como se o Romário, Ronaldo e Ronaldinho voltassem para disputar uma última Copa do Mundo. Hoje a Imperial segue brilhando e tem simplesmente o melhor time feminino de CS do mundo. Então agora você vai conhecer o backstage de como ele fez isso tudo acontecer e entender por que chamam ele de o Bruxo do CS. Onde que morreu a conexão do Fallen na história? Nessa época ele ia criar um projeto megalomaníaco. Essa foi uma das decisões mais difíceis do meu carreira. Porque eu poderia estar no time do Fallen, poderia ter sido campeão de Major. Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer acontecer, eu sabia do risco que era. Me dava dor de barriga, me dava ânsia de vômito. E aí, pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao podcast mais diferenciado do mundo. Agora oficialmente mudei, não é mais do Brasil, é do mundo. E estamos hoje aqui com a lenda, vulgo bruxo, Felipeira. Fala, meu queridão. Beleza? Tranquilo. Primeiramente, uma honra estar aqui com você. O que foi, cara? Isso aí é uma loucura, irmão. Você estava contando aqui em off que é o primeiro podcast, eu não sabia. É o primeiro podcast, eu tive algumas oportunidades aí de estar participando, mas às vezes por questão de agenda, de data, não rolava. Mas também por um pouco de conforto também, né? Primeira vez falando sobre diversos assuntos, tá aqui posicionado na frente de várias câmeras. É uma parada que tem uma plateia aqui. É, uma plateia gigantesca aqui atrás. E é um negócio que você pensa, não é muito confortável a primeira vez, né? Então você fez o convite, eu me sinto, né, super à vontade de estar com você. Obrigado, uma honra minha, então. É. E sinta-se em casa, né? Não, eu tô em casa, eu tô me sentindo em casa. E aí, cara, é a porta de entrada, né? Pra eu poder me soltar, poder contar um pouco mais das histórias e me preparar Tem também. muita história, irmão. Muita história. Então seja bem-vindo a esse mundo aí, espero que seja... A gente é amigo, a resenha vai ser boa. Pra começar, eu queria entender, por que bruxo? Da onde surgiu? Cara, o bruxo foi meio que por causa do Last Dance, né? Foi um projeto com diversas peculiaridades e com bastante dificuldade. E a gente, precisava de várias coisas, a gente precisou de várias coisas aí ao longo do percurso e eu conseguia, de certa forma... Fazer magia, né? Entendi. Então eu resolvi algumas situações que pareciam impossíveis, né? Inclusive a própria contratação do Last Dance, e aí pegou essa, né? Do então Bruxo, foi ali que veio? Foi ali. Ah, foi não ali sabia. que veio. Aí, principalmente, com Ferri e tudo mais, que foi quem pegou esse apelido a fundo e a gente foi disseminando ele. Mas essa questão do bruxo veio por causa do Last Dance e suas bruxarias. A gente vai chegar então lá no Last Dance, até pra galera entender como que você entrou no mundo de CS. Tipo, você como Felipe, lá no comecinho, começou jogando, né? Uhum. Como é que Cara, foi? eu comecei jogando, eu tive meu primeiro contato literalmente ali pro início dos anos 2000, devia ter 6, 7 anos. Era na época de febre, de Lan House mesmo, né? Na época que, tava muito forte lá no Brasil. E eu tenho um irmão mais velho, né? 5 anos mais velho. E ele já tava se introduzindo nessas Lan House, jogando e tudo mais. E eu, como irmão mais novo, né? Aquele irmão chato que acompanha o irmão mais velho em tudo, parecendo que tem a idade dele. Ficava enchendo o saco pra minha mãe, pra ele poder me levar, pra me levar junto e tudo mais. Eu tive esse primeiro contato com o CS ali, foi algo que, cara, eu gostei muito, né? Desde cedo. Só que em algum momento, depois dessa febre, a gente parou de frequentar e tudo mais. E lá pros anos 2006, mais ou menos, eu já tinha 12 anos, uma madrinha minha me deu um computador de presente junto com o CS, né? E ali instalei, acho que era o CS, nessa época acho que já era CS 1.5, se eu não me engano. E eu comecei a jogar dali, né? Comecei a jogar dali, obviamente for fun e tudo mais, mas, cara, já tava totalmente vidrado nisso, pra não falar viciado.
E aí ele começou, cara. Eu comecei a jogar os forfãs da época, 32 pessoas no servidor, 16 contra 16 e tudo mais. Até que eu caí uma vez sem querer no servidor que na época eu chamava Mix, né? Tinha senha e tudo mais, e eu era quicado desse servidor. Eu entrava, botava senha, entrava no jogo, era quicado. E aí eu falei, cara, por que eu tô sendo quicado, né? Eu entrei, fiquei de spec lá, né? Que Sim, fica só assistindo o ficava jogo. só assistindo o jogo. E eu não fui quicado, né? Aí eu comecei a entender que ele era um modo diferente do jogo, né? 5x5, né? Que é o competitivo. E a partir que dessa época aí que eu conheci o que era o competitivo de fato, eu comecei a jogar mix e tudo mais. E aí quando eu fui ver, cara, já tava conhecendo pessoas que já estavam jogando e competindo. Né? Na época não era nem profissional, mas já tava aspirante de profissional ali. E aí fui conhecendo vários amigos, tendo contato, e depois, pô, acabei indo pra Lan House, jogar Corujão, 5x5 e tudo mais. E quando eu fui ver, cara, lá pra 2008 já tava num timezinho profissional, jogando os qualificatórios nacionais no Rio lá e tudo mais. E a minha carreira começou ali. Mas como é que, tipo, você tá explicando aí que foi conectando com a galera e tal. Nessa época, a gente tá falando dos primórdios até do computador. Tipo, vocês comunicavam como? Como é que você foi conectando essa galera? A gente tinha... A Steam funcionava basicamente como era hoje, né? Já tinha um chat, já tinha essas coisas todas. E a partir dali você pegava contatos do MSN, essas coisas, né? TeamSpeak já tinha também, na época era o 2. E aí você vai fazendo essas relações, mas sim, era bem... Porra, raiz, né? Raiz. Tipo... Se você for parar pra ver em 2012, quando eu joguei meu primeiro campeonato internacional, a gente foi jogar um campeonato na Suécia e a coisa era assim, a gente saía do Brasil, passava o endereço pra pessoa e a gente se encontra lá, saca? E porque ainda não tinha muita parada do celular, né? Não tinha chegar no aeroporto ali, conectar no Wi-Fi e falar com as pessoas, não tinha essa parada. Que loucura. Né? Então era, a gente tá indo pra Suécia lá, cada um tá indo no seu voo, né? Tinha gente que ia junto, eu ia junto com mais 2 amigos, mas o outro pessoal não ia no mesmo voo, né? A gente combinava de se encontrar num lugar específico e cada um que se vire pra chegar lá, né? E já aconteceu um fato... De não chegar. De não chegar. Né? A gente foi jogar um campeonato na Suécia 6 meses depois, e a gente tinha combinado com os outros 2 de se encontrar com a gente lá, eles não chegaram. Daí como é que a gente vai descobrir, né? Aí a gente chamou 2 pessoas da plateia lá, da DreamHack na época. A gente tava jogando o campeonato BOC, né? Que é tipo, traga o seu próprio computador. A gente chamou 2 pessoas que estavam participando da feira para completar pra gente, e no dia seguinte, os outros 2 apareceram, né? E o que aconteceu? Agora eu tava transportando remédio, foi parado para fiscalização no aeroporto, perdeu a conexão e só conseguiu embarcar no dia seguinte, né? E a gente ficou esse tempo todo sem saber o que tinha acontecido. Que loucura, era raiz, literalmente. Eu não pego pra não pensar nisso, não tem muito tempo, se for parar pra ver, né? Sim, a gente tá falando aí de 13 anos. 13 anos Beleza, atrás. é bastante tempo, mas, cara, hoje a gente tá super conectado. Sim. A gente tem diversas formas de entrar em contato com as pessoas, foi muito mas rápido. há 13 anos atrás era totalmente limitado, né? Então, e aí levando esse cenário de limitado, você tá falando ali com que idade você já tava jogando profissional, que você tava viajando pra jogar em campeonato? Tinha quantos anos? Nacional eu tinha 14 anos, que foi 2008. Né, eu já comecei a jogar os campeonatos de São Paulo, precisava viajar. Minha mãe foi comigo no primeiro campeonato, né, para conhecer o ambiente, saber do que estava se tratando. Mas dali para frente eu já comecei a fazer tudo praticamente sozinho, né? Eu tinha amigos nos times de bastante confiança da minha família. Eu por si só também sempre fui bem responsável, né? Nunca dei motivo para minha mãe desconfiar de alguma coisa. Então, resumidamente... Mas ela recebeu bem, tipo, porque hoje já é difícil, né? Quando fala que vai ser pro player e tal, mas já existe um puta cenário. Naquela época eu tô imaginando que, tipo, cara, assim... Isso é muito importante, porque hoje, como você falou, né? É um pouco mais difícil, mas hoje um adolescente que tá querendo entrar nesse mundo, ele tem diversos exemplos para mostrar pra mãe dele, diversos conteúdos, matérias, notícias e tudo mais. Na minha época não tinha nada, cara. Até você era meio que... menosprezado, desrespeitado por estar fazendo essas coisas. Mas, cara, minha mãe sempre me apoiou. Minha avó tinha um pouco mais de receio, mas não era nem por causa do mercado em si. Era pelo eu estar viajando, por eu estar indo, ia muito em Lan House no Rio de Janeiro, em um lugar teoricamente perigoso, né? E minha avó nunca gostou que eu fizesse esse tipo de coisa. Mas a minha mãe sempre me apoiou, cara, desde cedo, desde criança. A única coisa que ela sempre pedia, você tem que terminar os estudos, tem que terminar a sua escola, principalmente. Depois daí, eu acho que você pode testar, né, os mercados e tudo mais, você é novo ainda, você vê que isso aí não vai dar certo, você ainda tem tempo de entrar na faculdade, enfim. Mas ela sempre priorizou eu fazer o que eu, de fato, eu gostasse, né? Ela nunca me forçou a
pô, você tem que ser médico, você tem que seguir aqui o caminho da sua família, minha família de advogado, você tem que fazer direito. Ela nunca foi nesse mood, né? Então ela sempre me apoiou, claro, né? Olhando tudo que estava Sim. acontecendo, acompanhando, e a gente sempre ia conversando para ver o que seria o Pô. melhor caminho para mim. Mas ela sempre apoiou. Pô, que irado. E aí, tipo, aí pulando já pro lado internacional, você começou a jogar e aí começou a surgir essas oportunidades. Como é que era na época? Já era um prêmio que fazia sentido viajar ou era uma parada que você estava acreditando no cenário? Como Cara, é que financeiramente... não, a gente pagava pra jogar naquela época, pelo menos falando por mim, eu pagava pra jogar. Mas é uma parada que, se eu for voltar um pouquinho antes de eu conseguir alcançar esses objetivos, né, eu mostrava, quando eu era criança, minha mãe, meu irmão, meu pai ainda vivo e tudo mais, fizeram viagens pra cá, né, até pra Orlando mesmo, vieram pra Disney e tudo mais, e eles mostravam um álbum de fotos da família, pô, a gente lá na Disney, olha isso aqui, brinquedo mágico, esse tipo de coisa. E aí eu pequeno, só ouvindo a história, né, a história bonita, eu Nunca tinha nunca vindo. tinha vindo, né. E aí quando eu comecei a jogar CS, eu via o pessoal do MBR na época viajando o mundo inteiro e tudo mais, eu falei: "Cara, porra, isso aí que eu queria pra mim, né". Essa parada de viajar o mundo, de conhecer as coisas e tudo mais. E esse desejo todo vinha muito porque eu via minha família falando sobre essa histórica viagem pra Disney, né. Então quando eu vi que eles tinham essa possibilidade, era ali que eu queria chegar, né. Então nessa época eu consegui começar a viajar bastante, mas não era uma parada que eu estava visando dinheiro, finanças e tudo mais, porque não tinha. A gente tinha que ganhar os campeonatos brasileiros para poder ganhar a viagem de graça para ir. Muitas das vezes a gente pagava para ir, né, a gente se inscrevia ou recebia invites e tudo mais, e precisava pagar para ir para esses campeonatos. Mas no caminho normal das coisas, a gente ganhava o qualificatório nacional para ganhar as passagens de graça para poder competir aqui jogar. fora. Caraca. Agora eu entendi por que você ama tanto Orlando e é a sua Isso aí já segunda vem casa. de criança, né, era um Entendi. desejo que eu tinha, que graças a Deus eu consegui, alcançar com minhas próprias pernas, mas foi algo que foi objeto de desejo desde criança, Sim, uma vendo minha meta lá família que tinha. contando e mostrando o álbum de fotos com o Mickey e Que tudo irado. mais, e a tecnologia que, pô, hoje a gente vem aqui pra Disney, é uma tecnologia do caramba. Naquela época você imagina, né, a diferença que era as Exato. coisas que o pessoal devia viver no Brasil e a Disney rodando aqui fora. Devia ser Já é mágico, eu entendi o que você tá já é falando. Era mágico, mais mais mágico mágico ainda, né. Era muita diferença, Hoje, né? e hoje, querendo ou não, cara, é mais acessível, Sim. né, você poder chegar aqui, você pesquisa as coisas, aí você pega o cartão parcela em 12 vezes e vê o que vai dar. Mas naquela época, cara, imagino que devia ser uma dificuldade tremenda, vir pra cá, até por questão de língua também. Não que hoje todo mundo fale inglês, mas, cara, você tem o Google Tradutor, Traduz. você tem, você já sai do Brasil com Agência roteiro feito, agência brasileira. brasileira, Sim, assim. entendi. Eu sei que também naquela época tinha, mas com certeza era mais É bem difícil mais do que hoje. complexo. Sim. GPS. tudo. GPS, tudo mais. Tá, e aí você jogando profissional pra caramba, tem uma parte ali que conecta até pra galera que conhece a área de CS com a história do Fallen, não tem? Vocês chegaram a jogar juntos e tal, como é que foi isso? Cara, meu primeiro contato com o Fallen jogando juntos, né, porque eu conheci ele e encontrar nos campeonatos já tinha mais tempo, foi quando o meu time tinha uma vaga pra jogar uma final mundial da IEM, Season 6, né, final mundial, e a gente não tinha como ir, né, e foi na época que o Gaules estava com um projeto chamado Seleção Brasileira de Games também, e ele tinha os patrocinadores, tinha quem financiar essa viagem toda, e acabou que a gente montou um time na minha volta, né, que eu tinha vaga lá do campeonato, e a gente fez se introduziu com a Seleção Brasileira de Games, que era um projeto do Gaules, e a gente jogou só esse campeonato específico com o Fallen, o Fênix, o NAC e o Beach. A gente jogou essa final mundial no CS 1.6, e aí depois a gente foi se reencontrar no Crossfire. Esse jogo que vocês jogaram juntos foi em que ano? 2012. 2012, nos primórdios, então. Nos primórdios. E foi muito, porra, assim, cara, eu fiquei vários anos pra conseguir chegar no nível que eu gostaria, né, e viajando pra fora, e pagando do próprio bolso, e treinando, e fazendo loucura, pra conseguir ganhar experiência, pra conseguir crescer. E nessa época eu acho que eu estava chegando no nível no ápice, assim, e foi logo quando o CS 1.6 morreu, né. Acho que esse campeonato que a gente jogou foi um dos últimos, inclusive, na era do CS 1.6. E acabou o jogo na teoria, né. Eu falei: "Cara, o que eu vou fazer agora? Eu gastei minha vida inteira nisso aqui e eu amo fazer essa Tava parada". com quantos anos?
18. 18. Tinha acabado de fazer 18 e aí Acabou de morreu fazer a parada. 18 e aí morreu. Na teoria seria um momento perfeito pra começar uma vida do zero, Sim. mas eu não queria largar o osso, até porque meu irmão amava viver aquela vida. E aí foi quando um outro amigo chamado UFC me chamou pra jogar Crossfire, que era um jogo, um FPS também, Sim, né, eu lembro. de free to play e tudo mais. E na época esse jogo tava na WCG, que foi um dos poucos campeonatos, ou talvez o único, que eu não consegui jogar no 1.6. O que é a WCG? WCG era World Cyber Games, era a Olimpíada dos esportes na época, né? Era cada país com a sua delegação, vários jogos diferentes, todo mundo viajava junto para competir atrás de medalhas. O Brasil era tipo o formato Olimpíada mesmo. Uhum. E esse tinha sido o único campeonato que eu não tinha jogado no 1.6. Então, quando ele me chamou pra jogar Crossfire e falou que tinha WCG, eu falei, cara, eu vou jogar essa parada aí. Aí fui pra lá, consegui construir, ganhei as qualificatórias do Brasil, joguei a WCG, foi um dos melhores times do mundo, tive bastante sucesso lá no Crossfire. Criei praticamente uma comunidade do zero, né? Obviamente não sozinho, tive a ajuda de diversos outros personagens, como o UFC, o próprio Brunão, o pessoal da Sharks. A gente conseguiu montar um storytelling bem legal no jogo, né? Que a gente até, pô, furou bolhas lá, né? De pessoal do LoL assistir a gente, pessoal do CS assistir a gente. Muito jogador do CS acabou tentando migrar pro Crossfire também, para seguir carreira profissional. Alguns fizeram isso. Em 2013, se eu não me engano, eu encontrei com um falho numa BGS, ele falou, cara, me bota no seu time pra jogar Crossfire, o CS 1.6 aqui tá osso, não tá dando mais pra fazer as coisas, eu quero continuar competindo. E aí foi quando eu falei, porra, Fábio, é óbvio que eu vou arrumar uma vaga pra você, né? Não tem como não arrumar uma vaga pra O você. professor, Você né? pode deixar que se quiser amanhã você já tá no servidor jogando, né, professor? Não tem como. E aí foi quando a gente se juntou no Crossfire também. Irado. E muito maneiro ver quando você tá contando essa história, como você dá um destaque importante que é diferente. Acho que muita gente não pensa. Na construção do storytelling, você entende que isso foi uma parte fundamental, criar essa história pra Claro. movimentar o cenário e tal. Isso, porque, cara, o que aconteceu no Crossfire, né? Eu acho, e eu tenho quase certeza disso, eu fui o primeiro jogador brasileiro a criar uma fanpage numa rede social pra contar um pouco de Do bastidores time. da vida, né? Eu tenho quase certeza que foi isso, né? E se não foi, foi algo perto disso, mas eu sei que eu fui pelo menos um dos primeiros a mostrar um pouco da rotina profissional de um jogador, né? Então eu criei minha página lá, postava diversos conteúdos, meu dia a dia, esse tipo de coisa. E isso com certeza já começa todo esse storytelling da gente vender o sonho, digamos Sim. assim, né? Não no sentido ruim da parada, Não, sim. mas que os jogadores que estão começando a jogar podem viver o que eu tô vivendo nesse momento, né? E eu sei que isso foi essencial, pelo menos falando de Crossfire, mas eu tenho certeza também que alcançou outras comunidades, que é possível você fazer isso, né? Uhum. E além dessa construção, desse storytelling que eu comecei a fazer pessoalmente falando, a comunidade começou a fazer o dela. A gente tinha uma rivalidade muito grande, que na época era PEN versus Sharks, que era o time do Brunão, Sim. do Supremo, que você conheceu também. E essa rivalidade fomentou muito o cenário, né? Então tudo isso impacta. Se for parar pra ver quando a gente parou de jogar, os números do Crossfire acabou descendo bastante. E por que isso aconteceu? Porque não teve uma história nova. Sim. Não teve ninguém que abraçou essa parada e começou a contar deles, ou montar uma história bonita, algo que tenha de fato atração. E aí que eu comecei a perceber que tudo isso era, porra, crucial e muito importante, não só para a carreira pessoal do jogador, mas O próprio cenário. pro cenário, pro mercado Sim. de modo geral, entendeu? E aí, você falou, e aí, quando você parou, o que aconteceu que vocês saíram do Crossfire? Ah, cara, é uma história longa. Eu acho que o jogo tomou decisões muito erradas na minha visão. Eu tava sentindo que ele não tava um ambiente fair, digamos assim, né? Tinha muita coisa errada que eu acho que na postura de você como desenvolvedora do jogo, como publisher do jogo, você não pode fazer, né? Você tem que ser parcial com tudo. Eu tava vendo muita coisa errada, não concordei com bastante coisa. Inclusive, a gente estava numa final nacional de campeonato. Era a gente, não lembro o time que tava contra. E eu dei WO na final. A gente deu WO e eu parei de jogar, né? Sério? No meio do No meio do campeonato? campeonato, tipo, a final seria presencial, né? O campeonato foi todo online e as finais seriam presenciais. Teve bastante ingresso vendido, teve uma porrada de coisa. Eu me arrependo nesse sentido, porque eu acho que A galera falhamos tava com a lá? galera que estaria lá, mas ao mesmo tempo consegui passar um recado necessário. Acho que a galera da comunidade também entendeu, mas sinto que falei nesse ponto de vista, né?
Mas no ponto Não, de mas vista foi de um movimento profissionalizar bom o... de Porque, tipo... cara, eu já vinha tendo vários embates de bastidores, né, nesse sentido, e não tinha resolução, cara. E era uma parada que tava me desgastando completamente, eu sempre fui muito justo nesse tipo de coisa, e eu tava sentindo que não tava sendo justo comigo, né? Tipo assim, eu não tenho tanto contexto. O que seria esse contexto da injustiça ali que você sentia no cenário? Cara, eu vou te falar que nessa ocasião, eu vou te falar que agora eu nem lembro o que era. Mas era tipo, vou dar alguns exemplos. Tem que jogar um campeonato presencial com torcida e você tem que usar o white noise, que é o barulho no fone e tudo mais. As configurações do jogo de smoke, por exemplo, que tinha 32 bits, 16 bits. Eu sentia que a gente não tinha segurança de eu estar jogando lá. Eu estar com tudo meu corretinho como tem que ser, e os jogadores do outro time pode estar tudo errado. Entendeu? Eu sentia que tinha muita coisa que falhava principalmente nesse sentido. E várias outras, né? Que eu poderia tentar aqui pensar pra buscar, mas era mais... Só que era uma parada que era vários fatores que não dava... Que não passava segurança pro jogo. Segurança, entendeu? De ter um equilíbrio entre as competições. Só que aí tinham pessoas dentro da Publish que passavam informações privilegiadas pra outros times antes de sair. Né? Esse tipo de coisa que eu falava, cara, não faz sentido ser isso. Tá? Eu acho que é legal você passar as informações pros times, que tá todo mundo tem que saber a mesma coisa. Tá. Né? Não adianta você passar pra um e outro não. Né? Então foi várias coisas nesse sentido que foi minando a relação e que eu não concordava. E, cara, eu me sentia que, meu irmão, eu dava o sangue pelo jogo, fazia isso tudo que eu te falei que fazia, né? Dava aula, tinha escolinha, produzia conteúdo, postava minha vida. Eu tinha noção de que a minha força dentro da comunidade era gigantesca. Então eu tava ali me sacrificando pra fazer um negócio da hora e os caras viravam pra mim e cagavam, né? Então isso não existe. E aí foi isso. E quando você deu esse WO, já era uma decisão de, tipo, também sair do Crossfire ou não? Você só deu WO pra tentar mudar e depois desistiu? Cara, se eu não me engano, uma coisa foi até meio que interligada à outra, né? Eu já tinha uma proposta de ser coach da PEN de CS e vim morar nos Estados Unidos. Agora eu não vou lembrar se foi exatamente conectado, mas eu sei que foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu dei WO, né? Entendi. Mas, assim, foi uma decisão em conjunta com o time todo, né? A frustração não era só minha. Todo o time tava frustrado com a situação. Devia ter, eu acho que tinha um ou outro que tava frustrado com a situação, mas não queria abandonar o barco, porque a gente receberia uma premiação em dinheiro. Entendi. E isso faria diferença na vida dessas pessoas. Mas todo mundo tava no mesmo barco que a situação era errada, né? Sim, aí todo mundo comprou e tal. E aí você saiu e aí depois já adiantou a história que você foi virar coach da PEN. Isso, eu tinha proposta para ser coach da PEN, que já era a organização que eu jogava na PEN de Crossfire, e eles estavam contratando um time de CS na época, que morava em Portugal, era da Lientech até, e o projeto era se mudar para NA, que era quando tava tudo, era o Prime do CS aqui, já existia a LG, que ano era? Major. Era 2016, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Tá. E aí tava todo mundo querendo pegar uma fatia disso, né? Pô, tem a LG lá, tem a Immortals que estão jogando NA, um foi campeão de Major, o outro tá no Tier 1 também, vamos começar a mandar time pra NA pra tentar pegar o nosso espaço. Só porque você já tá entrando nessa época do, vamos dizer, o CS Prime ali, que eu lembro também de acompanhar a LG e tal, onde que morreu a conexão do Fallen na história? Porque você falou que ele queria jogar Crossfire e depois ele já tava no CS. Isso já era 2015, 2016. Ele jogou Crossfire com a gente, acho que 2013 ou 2014. E nessa época ele queria criar um projeto megalomaníaco, digamos assim, que era jogar todos os jogos de FPS ao mesmo tempo. Né? E aí, o time era eu, ele, Fênix. Não lembro se era o Feire mais um ou se era o Lucas e o Henrique. Ah, não, tinha o Selim também, que era do Crossfire, e mais um. Não vou lembrar lá em completo agora. E aí eu, num primeiro momento, eu aceitei participar do time e depois eu voltei pra trás, cara. Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira, olhando até agora no futuro, porque eu poderia estar no time do Fallen, poderia ter sido campeão de Major, poderia ter seguido essa carreira toda de CSGO bizarra. Eu tenho ciência que foi uma das decisões, olhando hoje, né? Que poderiam ter mudado a minha carreira por completo, poderia ter mudado o rumo de tudo, né? Hoje eu podia ser totalmente diferente a minha vida. Eu acabei voltando para trás desse projeto, porque eu não queria abandonar o UFC, que foi quem me deu a oportunidade de continuar jogando, né?
E eu acabei voltando pra trás e não continuando nesse projeto. E foi aí que ele foi pra um lado e eu fui pro outro. Mas falando mais sobre o Fallen, eles montaram um outro time com a galera do CS, jogaram alguns campeonatos de Crossfire, ganharam alguns, levantaram uma grana, e dessa grana eles foram pro CS e, enfim, montaram, construíram. Ali foi onde começou também essa trilha lá, que era a época dos vlogs, dele todo mundo junto. Isso, mas então, essa parada de vlog já tinha começado com a gente, lá na PEN, atrás, né? A gente na PEN jogando Crossfire, a gente já tinha esse projeto, a gente gravava bastante vlog, gravava bastante conteúdo, ele já tinha Games Academy no CS, né? A gente fez a Games Academy divisão de Crossfire, então eu dava aula na Games Academy, acho que o Brunão chegou a dar aula na Games Academy também, o próprio Fallen. E aí depois, quando a gente distanciou os projetos, meio que foi cada um pro seu lado, ele levou essas coisas para ele também, aí colocou outras pessoas, né? Acho que depois o Henrique deu aula na Games Academy, Fer deve ter dado aula na Games Academy, e foi aí que rolou esse distanciamento. Né? Essa visão de vlog veio da onde? Vocês tinham alguma referência nessa época? Que é um mindset muito irado, e foi uma parada também que eu sinto que ajudou muito, né, na trajetória ali. Eu não sei com quem começou, mas como eu te falei, né, se for pegar o meu canal no YouTube, tem vlogs de 2012, 2013, já mostrando as coisas do campeonato. Eu acho que o Fallen também já fazia, se eu não me engano. Mas tinha alguém na gringa aqui que vocês viam fazendo? Não. Porque não. Foi uma parada vocês sentindo que, pô, vamos contando essa história. Eu não sei o do Fallen, em modo geral, né? Mas falando por mim, eu não... Confesso que eu não me espelhei em ninguém pra fazer vlog, até porque eu acho que não tinha, de fato. Mas foi algo que, cara, surgiu até, acho que de repente, espontaneamente, né? No meu canal no YouTube eu fazia bastante highlight, bastante vídeo de jogadas, e eu acho que foi comum, porque eu postava bastante foto no Facebook, do que eu tava fazendo e tudo mais. Acho que, como teve bastante interesse na época, eu comecei a gravar também. E postar. Entendi. Aí, acelerando agora de volta, e tu veio ser coach da PEN, tava naquele cenário ali de 2015, 2016, e aí você ficou de coach. Quanto tempo ali? Cara, eu fiquei, eu acho que 6 meses ou um ano de coach da PEN, e aí eu recebi proposta depois pra ir ser coach da LG, na época. Só que não era mais a LG do Fallen. O Fallen já tinha ido pra SK. E a LG tava com outro time brasileiro, com Showtime, PKL, IEL, essa galera. SHZ, Destiny. E aí eu fui ser coach deles lá. Aí eu fiquei eu entrei no lugar do Apoca, que na época era coach da LG, ele teve que se ausentar por questões pessoais. Fiquei esses 6 meses e depois o Apoca resolveu essas situações pessoais, pediu pra voltar pro time, a galera obviamente aceitou, tinha muito mais carinho por ele do que por mim, que fui ali até de repente tapar um buraco. E aí quando eu voltei pro Brasil, cara, nessa situação, esse período todo de coach, deve ter sido 1 ano e meio, 2 anos, de repente, eu já tava totalmente desalocado no cenário competitivo. No cenário competitivo de player, digamos assim, né? Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer agora, né, cara? Já tava um pouco exausto da carreira também, principalmente esse tempo fora. E apesar de ter sido uma experiência que eu tinha um sonho de viver, querendo ou não, é maçante, né, cara? A gente não tinha vida aqui fora. O pessoal acha que a gente tá morando aqui fora, acho, pô, tá vivendo a vida dos sonhos. O dia inteiro em casa. O dia inteiro em casa, pô. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Já tinha bastante expertise no mercado, na época que eu tava na PEN. Na verdade, minha primeira entrada na PEN foi em 2012. O mercado era literalmente mato, então eu participei de toda essa construção desde o início. De uma ótima relação com o Pada, que é o dono da PEN, então fazia bastante coisas com eles, porra, muito além do que era a minha carreira. Eu era jogador, né? Não era manager, não era coach, não era nada dentro da organização, nem de ser jogador. Mas pela relação que a gente tinha, eu fiz diversas coisas junto com eles, a mais do que era pra fazer, e fui aprendendo muito sobre o mercado, a construção da PEN ao longo dos anos. Eu tava lá dentro, né, então eu via bastante coisa do que acontecia, decisões, planos, etc. Tive algumas coisas na LG que foram bem ruins, né, a forma com que eles faziam e tratavam os jogadores. E aí foi ver a ideia de abrir a Imperial, cara. Eu falei, cara, eu vou montar a Imperial aqui. No começo foi um hobby, mas eu queria poder fazer pelos jogadores o que eu gostaria que tivesse feito por mim, entendeu? Irado. Então foi aí que começou a Imperial. E aí isso foi o quê? 2018, não? 2018.
Foi quando você fundou março ela. de 2018. Entendi. Que aí essa logo aí dessa camisa... Essa é a primeira? Não, esse é o primeiro logo, mas não é a primeira camisa. A camisa nunca existiu, na verdade. Mas esse é o primeiro logo da Imperial. Bonito. Aí tem uma história que ela vai adaptando, né? Fui lá no CT de você. Como é que chama o escritório de treinamento de CS? CT, escritório? Não, é o Office lá. Office? Né? É o Office. Então, visitei lá e tem a parede que mostra a cronologia, a timeline. Então, em 2018 você fundou, igual você falou, um hobby. E aí como é que começou? Tipo, você tinha muita noção do mercado, tinha os players que você já conhecia e você começou a construir. Cara, eu montei a Imperial, né? Na época era, como eu te falei, era o ápice, assim, do esporte eletrônico. Então, dá para imaginar o quão difícil seria você criar uma organização do zero para bater com as organizações que estavam de frente, né? Principalmente financeiramente. Tinha muita empresa com dono já, muita organização com dono já com poderio financeiro grande, tinha muita empresa com fundo de investimento entrando, tinha muita empresa que estava posicionado muito tempo antes de mim, que estava muito à frente. Então, eu montei ela com um time de Crossfire, que era um mercado que eu já conhecia totalmente, que não era muito caro, e que também tinha ajuda financeira da publisher, né? Eu aluguei uma casa lá do lado da minha, aqui no meu condomínio, e peguei só um time de Crossfire pra brincar, né? Tá ali no meio da parada, tentar competir, enfim, fazer o melhor time e tal. E comecei com essa parte de conteúdo também, né? Criei o canal da Imperial no YouTube, a gente fazia, diversos desafios, desafio do travessão, desafio disso e aquilo, rotina diária, o daily vlog de um jogador no dia de campeonato, tudo mais, e cara, também era algo que não tinha muito, mesmo que a gente já tá em 2018, era algo que as organizações não faziam muito esse tipo de conteúdo extracampo. Aqui, acho que em 2018, quando você tá falando, é quando começou na gringa, legal. Tipo, que aí tinha um pouco essa parada de org com canal. Sim, mas no Brasil não tinha muito. No Brasil não tinha muito. E aí, cara, comecei a ter um feedback muito legal da comunidade de Crossfire, principalmente, e a gente passou a ser uma organização, tipo assim, desejada, né? Os caras queriam estar aqui pra, estar na resenha ali da casa maneira, do conteúdo e tudo mais, e eu falei, cara, por que agora eu não pego um time de CS, né? Tinha um amigo meu que era ficcionário também, ele falou, cara, eu divido com você os custos aí, a gente pega um time de CS. Até então, nessa época aí que você tá contando, essa operação era financiada por você, não tinha marca que tava ela foi junto. financiada por mim durante muitos anos, né? Não foi só essa época, com o dinheiro que você acumulou nesses anos com o como jogador, e dinheiro pessoal e tudo mais, né? Então, eu não queria entrar no CS no primeiro momento, porque eu ia ter que barrar com 100% dos custos, né? Era relevante. E eu sabia a dificuldade que ia ser de se posicionar no mercado e conseguir ser atrativo por alguma marca, e, enfim. Toda essa dificuldade que é absurda, né? Você vai fechar parceiro com alguém, a marca pensa, caramba, por que eu vou fechar com esse cara aqui se tem mais pelo menos 20 que são mais atrativas? E já estão aí há anos. Então eu sabia que eu ia ter que percorrer muito tempo, ia ter que fazer um trabalho muito bom para conseguir chegar perto das organizações que já estavam posicionadas, né? E aí apareceu esse amigo, falou, cara, divido os custos de CS com você. Eu pensei muito ainda, assim, porque mesmo dividindo era um custo caro, mas eu sei também que eu podia ter botado pra andar e testado um ano, alguma coisa do tipo, eu não ia falir por conta daquilo, né? Ia perder bastante dinheiro, mas não ia falir por conta disso. Valia a pena o teste, né? E aí foi quando eu montei também o primeiro time de CS, que já era um time que, até com a maioria das pessoas com que eu trabalhei na LG, né? Então o time tinha o Showtime, que jogou comigo na LG, tinha o SHZ, que jogou comigo na LG, tinha o ZQK, que já era dos primórdios do CS, esteve comigo na PEN, tinha o Tifa, que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado, conhecia, mas não tinha trabalhado junto, e não lembro se agora era o Delboni, o primeiro jogador, não era o Delboni da primeira line. ZQK, Tifa, Showtime. A gente bota aqui a primeira line pra te ajudar. Muita gente que tu jogou. E aí, cara, era um time já, na época, vencedor, né? Pessoas históricas assim. E a gente conseguiu ter bons resultados no Brasil. Ganhamos CBCS, ganhamos alguns qualifiers de campeonatos internacionais. Mais uma dúvida. Nessa época aí você trouxe essa galera, igual você tá falando, que tava na LG e tal. O que você sente que foi a alavanca da galera comprar o sonho contigo? Porque você
não conseguiu competir. Você tirou eles do time ou eles estavam já meio parados? Não, eles estavam fora. O que tirou eles é a grana, né? Não, exato. Você ser mais competitivo financeiramente do que as outras organizações, né? Então, tipo assim, o que eu podia fazer naquela época? Já que eu não tinha uma organização com nome, eu tinha que bater de frente com ela. Então você teve que bater na proposta. Então, tipo assim, o cara tá oferecendo 2, tô oferecendo 2.500. Entendi. Né? Dando qualquer exemplo aqui. E eu acho também que pelo fato de, cara, por mais que naquela época tivesse organizações grandes, assim como tem até hoje, sempre teve organizações que não são tão confiáveis. Né? Então, Entendi. pelo fato aí o cara fica meio instável. Aí tá o Showtime, tá o Zequinha, o pessoal que mesmo me conhece desde pequeno, tá ligado? Ou ficou bastante tempo comigo em algum projeto específico. Os caras confiam em mim. Uhum. Né? Então eles sabem que eu tô oferecendo, eu não vou dar cano em ninguém. Eles sabem que a gente vai tentar fazer um projeto junto. Que de repente a minha proposta financeira também talvez nem possa ser a melhor. Mas o fato da gente estar junto aqui e não ter sacanagem dentro do projeto, os caras terem segurança de outro ponto de vista, isso aí fazia diferença. Por isso que eu perguntei, porque eu imagino que isso tem uma diferença muito grande. Né? Igual eu, tipo, hoje, em relação, eu como creator, imagina a NG falando sobre uma marca com o criador, tipo, ele entende que eu entendo a cabeça dele. Eu vejo exatamente você como player ali pros caras verem, era tipo uma segurança diferente, Se eu for né? pular várias etapas aqui de conversa, até pelo Last Dance mesmo, eles tinham diversas propostas. Algumas até, de repente, um pouco melhores, ou outras iguais. Mas o fato de ter sido comigo e da forma com que a gente negociou tudo, e, cara, a gente pode dizer que aqui a gente vai ganhar junto ou vai perder junto, né? Mas aqui o que eu posso garantir pra vocês é que não vai ter sacanagem. E a visão, né? Tipo, saber que... Exatamente. Cara, se você for parar pra ver, até isso chocou muita gente na época, o Last Dance ele veio pra uma organização pequena, cara. Sim. E aí ninguém cara, por que o Last Dance veio pra Imperial? Pô, os caras estavam achando que eles iam pro Real Madrid, né, pra esse tipo de coisa. Eles acabaram vindo pra uma organização pequena e tudo isso passa por uma questão de confiança, tudo isso passa por uma questão de transparência. E a gente junto ali, cara, com diversas pessoas envolvidas que faziam parte ou não da Imperial, que teve muita gente que ajudou nesse projeto, que nem da Imperial era, a gente conseguiu construir uma parada que foi mágica e fenomenal e que com certeza marcou a vida de muita gente. Né? Então, a gente vai entrar agora no Last Dance, mas só pra entender esse gap, você fundou o time em 2018 de CS. Era de Crossfire. O de Crossfire. O de CS veio o quê? 2019? No ano seguinte? 20? Acho que foi 2019. 2019. Ou no final de 18. Tá, porque eu lembro que eu fundei a Imperial em março de 18, com um time de CS. Passou alguns meses, não sei se chegou a virar o ano, mas foi entre final de 2018 e 19. Tá. Aí você começou no CS. Uma dúvida que veio na minha cabeça. A gente tá falando naquela época ali, 2018, 19. Não precisa dizer o da Imperial, mas qual era uma média salarial dos players que jogavam pra orgs brasileiras? Não falando de gringa, mas tipo... Na primeira line do CS da Imperial? Exato. Uma média, R$2.500. Era esse o cenário lá atrás do Brasil. Isso já era uma competição gigantesca com o gringo? Porque eu imagino que... Não. O gringo era... Não, muito mais. Absurdamente maior. Muito mais. Assim, tinham exemplos de... Por exemplo, a própria LG no auge, que ganhou um Major, não ganhava muita grana. Arrisco dizer que ganhava uns $1.500. Que na época o dólar era 3... um pouco mais baixo. Devia ser 3, o cara ganhava mais ou menos por aí. Mas foi porque, cara, confiaram neles quando eles não eram nada, assinaram um contrato pequeno na época. Isso eu tô falando uma coisa na minha cabeça. De valores eu não tenho certeza, mas eu sei que nessa situação específica não era algo absurdamente caro. Entendi. Mudança de vida baseada no salário. Depois que eles ganharam campeão de mês, aí foi tudo pra lua e eles receberam o que era pra receber. Mas sim, já tinha bastante time gringo, a grande maioria de sucesso, assim, que já ganhava muito mais do que... eu fiz essa pergunta porque eu acho que lá pro final a gente vai entender o quão hoje o cenário tá mais valorizado. Tá, e aí você, acelerando a história pra gente chegar ali no Last Dance, passou o quê? 3 anos com o time de CS, aí foi mudando... Foi 3 anos, quase 4, né, a gente pegando esse time inicial que era muito bom, mexendo com eles, a gente sempre teve um time competitivo de CS, essa é a realidade, desde o começo. Competitivo que eu digo a que caráter tá ali, nacional, né? Tem como eu também ser uma organização pequena, sem auxílio recursos, financeiro, né? sem recurso nenhum, e eu tá almejando ser o melhor do mundo, que é um problema que acontece hoje no cenário e a gente vai chegar lá, né? Eu gostaria de trocar essa ideia também. Mas para nível nacional, a gente sempre teve um time competitivo. Bom, e aí você foi se mantendo assim e ainda botando no teu bolso. Isso. Você já conseguiu antes, vamos dizer ali do Last Dance, trabalhar com marca, capitalizar em cima de campeonato? Aí a gente tinha já... Vou chegar lá, mas, cara, eu fiquei uns 2, 3 anos
ali botando dinheiro do próprio bolso full, sem ganhar literalmente nada. Até que a Sportbet chegou no Brasil, né? Era patrocinadora do Flamengo na época, que é o meu time de futebol. E eu passei a jogar no site e tudo mais, e eu fui convidado para ir num camarote deles no Maracanã, né? E ali eu comecei o relacionamento, contei um pouco da minha história, contei o projeto que eu tava tocando, e eles confiaram desde o dia 1, né? Grande. Então ali foi a primeira marca que a gente conseguiu fechar e que apoia a Imperial. Não custeava o meu projeto inteiro, mas Entrava, mas caraca, não puxava ainda. já me acendeu uma luz que eu falei, pô, agora esse pau, eu tô no caminho certo, né? Já consegui fechar a minha primeira marca. Como eu te falei, não era o custo total, mas já era uma grande ajuda. E ali eu comecei a construir o relacionamento, né? Consegui passar minhas visões, a gente consegui mostrar onde eu queria chegar, o que que dava para fazer, explicar um pouco do mercado e tudo mais. E foi dali que começou a gente conseguir fazer uma parceria de sucesso. Eles ajudaram em diversos outros projetos paralelos ao patrocínio fixo. E foi daí que eu consegui já ir trazendo coisas novas que chamassem atenção para a Imperial, entendeu? Que aí foi pegando mais robustez até Exatamente. que... Mas é muito louco isso, uma pergunta que é tanto para aquela época ou para hoje. Um time de CS, ele não vamos falar que ele tá performando bem, né? Um time bom lá, que tá ganhando campeonato e tal. A operação de uma org não se sustenta através só do dinheiro que eles fazem via CS. Precisa existir uma marca pra fechar a conta. Cara, assim, se você for pro Major, por exemplo, de repente o time de CS se sustenta só com a receita do Major, né? Mas pra você chegar lá, você não tem que ter investimento, né? Entendi. Você não consegue montar um time que joga Major sem recurso. Sem recurso. Então, eu entendi. É crucial hoje numa estratégia de qualquer org ter uma marca apoiando para que financeiramente senão a estrutura... Porque, tipo, principalmente depois da bolha que teve com a SK e tudo mais de times brasileiros falando do mercado brasileiro, deu uma inflada gigantesca, até porque tinha organizações, como eu falei, com poderio financeiro grande, Sim. que para ter os melhores jogadores pagava-se muito além do que seria o normal. Então, meio que forçou a ser isso, né? Ou você tem um caixa infinito próprio, ou você tá com marcas que te ajudam. Sim, e até hoje é assim, né? Isso que eu ia perguntar. Tipo, ainda é discrepante o salário de uma org gringa pra uma brasileira, né? Porque aqui tem mais investimento dentro dos times de CS. Hoje, a parada inflou tanto no Brasil que, assim, óbvio, se eu for pegar o salário do Navi, se eu for pegar o salário da G2, é muito maior do que o topo da pirâmide brasileira recebe. Mas a gente tem salários maiores do que diversas regiões e times que são acima da gente no ranking mundial. Caraca, eu posso garantir pra você. Entendi. Né? Se eu vou pegar o CIS lá, até a própria Spirit com o Donk hoje eu não vou saber te falar quanto que o Donk tá ganhando. Sim. Mas eu posso te afirmar que há um ano e meio atrás, quando ele começou lá na Spirit, ele recebia menos do que o topo da pirâmide brasileira. Né? Isso é devido ao que? Você acha que a galera aqui acredita, então, bastante no cenário? Porque, tipo, eu sinto que a gente tá falando aqui que precisa da marca meio que pra ajudar a estruturar. Só que eu sinto que as marcas ainda não apoiam... Não é que não apoiam tanto, tem várias marcas com vários times, mas ainda tem muito espaço para elas verem valor em estar mais presente no cenário de esportes. Tem muito. E aqui na gringa eu vejo que as marcas já abraçaram, já entenderam. Tem muito. Entendeu? As marcas não endêmicas, sim, a gente tem uma dificuldade grande no Brasil, ainda não abraçaram da mesma forma que abraça fora, mas é que o mercado do CS, cara, existe uma... como eu posso falar? Um tipo de patrocínio, né? Que é a questão de betting, de gambling, de skins, de CS, e que financiam fortemente o cenário como um todo, né? Então, tipo assim, até aqui na gringa. Até aqui na gringa. Mas no Brasil também. Você vai pegar um patrocinador master de um time de CS brasileiro Tier 1 ali, cara, é uma grana que sustenta o time de CS, ou praticamente sustenta o time de CS inteiro. Né? Aí vem os sites de skin de CS, vem coisas associadas com esse mercado que faz as coisas fazerem sentido e fechar a conta. E fechar a conta, entendeu? A ponto de estar competindo com a gringa, é isso que eu tô falando. Porque exatamente, eu sinto que eles aqui... Exatamente, é o mesmo valor, entendeu? Basicamente. Claro, vai pegar uma de 2, deve ser um pouco a mais, mas... Eu achei que tinha uma diferença muito grande de aporte de marcas. Cara, eu acredito que nesse mercado não, mas se for comparar as marcas internacionais, por exemplo, a Pentium patrocínio da BMW. Só que a BMW Brasil. E a BMW tava patrocinando diversos times fora. Eu chuto que esse patrocínio devia ser, tipo assim, 5, 10 vezes maior para a BMW de fora.
Sim, entendeu? entendi. A empresa do Brasil lá, que é brasileira, ela não bota o Aham. mesmo nível de investimento Evento que os que- times de fora, que as marcas de fora botam, entendeu? Essa era a minha dúvida, porque no meu subconsciente era tipo assim, é difícil hoje a gente... Faz um tempo, né, que a gente não vê o cenário do Brasil, aquela fase que a gente viu, Sim, sim. e eu acreditava que era devido a isso, que tipo, hoje os times gringos aqui americanos têm um capital maior por Mas ter com mais certeza, investimento e com consegue certeza, pegar a com certeza. galera. Grande parte dos motivos, na minha opinião, é isso. Porque, cara, hoje a torcida brasileira, ela quer que a gente seja campeão mundial, sendo que a gente não tem o mesmo poderio financeiro e a forma de trabalho com que os times de fora têm e várias outras dificuldades, cara, que o brasileiro precisa passar que o europeu lá que tá dentro de casa não passa, Aham. né? E a gente também, cara, se for parar pra ver, a gente não tem, na prática, os melhores jogadores do mundo. Vou pegar a lista do top 20 da HLTV dos melhores jogadores do mundo de 2024. Não tem nenhum brasileiro. Como é que você quer que a gente tenha o melhor time do Sim. mundo se a gente não tem os melhores jogadores do mundo, né? Mas você acha que isso é devido ao quê? De não ter os melhores jogadores do mundo? É falta da gente conseguir achar a oportunidade de novos players? É falta de... Não vou dizer treinamento, né? Mas por que a Cara, gente eu não... acho que é um mix de tudo, né? Eu acho que a falta de novos jogadores, de revelar novos talentos, sim, é um dos motivos. Eu acho que o fato de que pra gente, e aí tô falando o que passa na cabeça do Sim. jogador, não quer dizer que eu concorde ou que eu não concorde. É de fato mais difícil, cara. Hoje, pra gente competir no nível mundial, a gente teria que estar morando full na Europa. Beleza, a Fúria faz isso. Mas, cara, e pra cabeça do jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada e tem uma série de consequências de problemas na vida dele rodando no Brasil e coisas do tipo, como é que é pra cabeça? Eu tenho certeza que a cabeça desse cara não tá no 100%. Aham. Ah, filho, mas o cara tá vivendo a vida dos sonhos lá. Não é bem assim. Eu entendi o Entendeu? que você Não tá é falando. bem Ele tem que assim. abdicar Tem que abdicar de muita coisa. Enquanto pros caras que estão na Europa lá, é a vida dele normal. Ele consegue ter uma mulher, ele tem filho, ele mora dentro de Tem a casa, ele não casa e precisa tal. viajar pra treinar, ele não precisa morar num cubículo, ele não precisa. Entendeu? É uma outra rotina de vida. Mas a minha dúvida é o seguinte, se é meio que online, por que estar na Europa? Porque a maioria dos campeonatos é lá? Ou porque Os melhores times estão lá. Né? Então, tipo assim, os caras da Europa, que é o melhor cenário, Aham. eles treinam entre eles lá, é o melhor tipo de treino do mundo. Né? E eles Entendi. moram em casa. A gente tem que sair do Brasil pra ir morar fora, numa condição totalmente diferente da deles, e a gente passa por diversos problemas que eles não passam. Eu vou ter que fazer a pergunta bem burra, porque muita gente não vai entender, mas Uhum. se é online, qual a Por diferença causa do de ping, jogar? pô. Exato. Tem o ping, né? E a gente não tem como jogar do Brasil com os times da Europa, né? Pra galera assim, entender um pouco esse contexto, é que são frações de segundo, que pra uma pessoa normal vai falar, o que o ping muda? Tipo assim, porra, vai Ele levar tá um atrasado, segundo né? a Ele tá sempre mais, atrasado. mas num jogo competitivo de CS, quando a gente tá falando de uma fração de um segundo, né, de abrir ali um pixel, o que quer que seja, muda muito o jogo. Sim. Então, de fato, pra galera entender, eles têm que estar meio que dentro de um servidor fisicamente próximo pra que seja uma boa jogabilidade, né? Isso. E, cara, e o outro ponto também que eu acho, cara, e aí, assim, não tem como eu fugir disso, eu acho que a mentalidade dos jogadores brasileiros, independente desses problemas que eu falei que são reais, mudou bastante, cara. Antes a gente tinha que, o jogador tinha que, mesmo, lutar pela própria Ralar. vida, ralar Entendi. muito pra conseguir chegar onde ele queria chegar por causa de grana, De grana. né? Então, cara, o pessoal se matava pra jogar, dava o melhor que podia e tudo mais, e hoje em dia tá muito cômodo. Eu entendi, Né? tá lá muito com um cômodo. salário O cara garantido, tá com consegue salário sair no final de semana, garantido, curtir. vai mudar de vida de qualquer forma. O dinheiro, querendo ou não, também tira o foco em diversos outros Fatores, aspectos, né? E aí é isso, cara. Assim, eu sei que o jogador sabe disso, eu sei que às vezes ele pode achar que não é, mas de certa forma é também, porque se ele não tivesse nada, ele só tivesse que jogar, obviamente, isso traria a consequência dele melhorar, né? Que ele tá Sim. jogando muito mais do que É a do que ele cenoura. joga agora, É. né? E eu acho que isso também tem impacto direto, cara. Sim, eu entendi o que você tá falando do modelo, porque antigamente tinha muito claro que era uma cenoura lá na frente, né? E os caras davam a vida pra conseguir se você for chegar pegar a lá. época da LG lá, por Aham. exemplo, cara, 3, 4 negros dormindo no mesmo
no mesmo No chão. chão ali. Hoje mesmo, se você falar, fazer qualquer coisa parecida com isso, você tá fudido. Né? Tá fudido. Exato, entendi. Meu irmão, o cara dormia num calor de 40 graus. Se hoje não tiver um ar-condicionado, você tá fudido, pô. Cadeira, o cara sentava na cadeira de bar. Pô, se hoje não for uma cadeirinha gamer, fazer massagem, você tá fudido, né? Entendi. Então as coisas mudaram muito, né? Ficaram muito cômodas. Cara, eu concordo de que o fato desse comodismo, ele o conforto, ele reduz a probabilidade de você fazer algo extraordinário, né? Quando você tá meio confortável, Exatamente. E a gente viu na época a galera da LG fazendo extraordinário ali, porque é isso, eles estavam no desconforto total. Cara, eu ia jogar, como te falei, né? Hoje a galera pensa muito em dinheiro e tudo mais, dinheiro. Cara, na minha época lá, eu ia perder as contas de quantas vezes eu dormi em aeroporto, porque eu não tinha grana pra dormir em hotel, quantas vezes eu dormi em espelunca, porque não tinha como dormir em algo melhor. Cara, cadeira, qualquer uma, computador, qualquer um. Então, tipo assim, e gastando dinheiro, né? Hoje em dia, cara, é totalmente ao contrário, saca? Então, acho que as prioridades mudaram bastante, né? Então eu vou fazer uma pergunta, a gente tem que voltar no Last Dance, mas assim, entendendo que a gente tá falando aqui do cenário competitivo, que tem essa dor e tal, eu tive, o último podcast foi com o Kai falando de NBA, você também é um fã gigantesco, eu tenho pouco contexto sobre NBA, mas achei genial o modelo da franquia aqui, como funciona o esporte, assim, até comparando com outros esportes do mundo. E aí tem essa parada do draft, tem teto de gasto, troca de jogador. Você não vê um futuro onde que precisa começar a ter esse mecanismo dentro do mundo do CS? E às vezes teto salarial, a forma de troca de jogador e tal, para talvez gerar esse senso tanto mais de, não vou dizer justiça, né, mas de igualar um pouco mais o cenário, você poder estar vendo, e de botar a galera pra, tipo, querer performar, não ser tão só baseado na garantia, entendeu? Porque você performando, aí você pode ser trocado pra outro time e tal, e vira uma rede mais que empurra, acho que a galera cresceu, eu acho. Cara, eu acho que no modelo de franquia tem diversas coisas que seria muito benéfica pro cenário, né? Até pela sustentabilidade dele. Mas tem várias outras coisas que não funcionaria de jeito nenhum no CS, né? Se a gente faz um modelo de franquia, por exemplo, a gente mata todas as oportunidades de times novos e projetos novos consigam entrar no cenário, né? E acho que esse é o grande diferencial do CS. É ser um jogo aberto, um jogo que todo mundo tem oportunidade, um jogo onde todo mundo consegue buscar o seu lugar no sol, né? Mas em termos financeiros, tem muita coisa legal, né? Acho que essa questão do teto salarial seria, hoje, o mercado tá totalmente desregulado, tá uma bolha sinistra, seria, porra, benéfico demais. Mas outras coisas, como isso que eu te falei, principalmente a questão de oportunidades, não funcionaria de forma nenhuma no CS. Se você for parar pra ver no LoL e no Valorant, onde aplicaram esse modelo de franquia, diversas coisas deram errado, né? Porque não tem como funcionar no nosso modelo. E eles estão lá ainda, procurando uma fórmula que possa dar certo, né? Mas ainda não encontraram. Não, faz sentido pra caramba. Bom, eu nem tinha pensado nisso. Eu queria ter um time de Valorant, né? Mas eu não posso. Né? Vou ter que botar um time lá no VCB pra ele tentar chegar na franquias, enfim. E aí o VCB não é tão atrativo quanto, a gente não consegue ter retorno comercial ali pra fechar a conta. Isso, na teoria, mata o mercado, né? Pra quem tá lá na franquia, é bom. Mas pra quem não tá, não consegue chegar, entendeu? Não, perfeito, entendi. Realmente criaria uma barreira de entrada que hoje... Grande, Esse é o diferencial do CS, né, cara? Não, muito foda. Esse é o diferencial do CS. Então, vamos lá, voltar ali. Aí você fez esses anos e aí chegou o momento Last Dance. Tipo, da onde tu tava, igual você falou, tava ali, conseguiu Sportbet, tava patrocínio, começou redondo, aí tu... Como é que foi conectando essa peça, sem você falar, cara, eu acho que vou fazer isso acontecer? Cara, a minha visão era simples, né? Tipo, pra dar um pouco mais de contexto também, eu não fiz isso sozinho. Sim. Se não fosse o pessoal da Sportbet, isso não sairia do papel, até porque foram eles que financiaram grande parte do projeto. Mas na minha cabeça a questão era, eu já estava há 4 anos com a Imperial, já tinha investido bastante dinheiro, e eu estava longe de chegar perto das organizações grandes, né? Por mais que competitivamente, falando de CS, eu ia lá e tinha resultado, mas a organização não é só isso, né? E aí eu já estava em consenso com a Sportbet que a gente precisava pegar um time robusto,
pra mudar o patamar das coisas. Eu tava em negociação com outro time antes do Last Dance, que acabou não dando certo. E eu acho que essa informação deu uma ventilada ali nos bastidores. E o Fallen tava montando o projeto ainda. Acho que a primeira ligação que ele me fez pra falar sobre isso foi em dezembro de 21, novembro de 21, alguma coisa assim. E aí foi só uma ligação pra ele falar, tô fazendo isso aqui, Sondando né? aí. Tô fazendo isso aí. Aí eu falei, pô, da hora, Fallenzão, beleza, pô, legal. E é isso. Desligamos a ligação, segue Mas o aí jogo. começou a fritar na tua Aí eu cabeça. falei, cara, porra, meu irmão, preciso dar um jeito de fazer essa parada acontecer, porque na minha cabeça é onde eu vou fazer a virada de chave na Imperial, né? É onde eu vou pensar, cara, isso aqui deu certo ou não deu certo, né? Esse aqui vai ser o meu A tiro. cartada final, Minha vamos dizer cartada assim. final. Literalmente Last Dance. Literalmente a cartada final, porque aí eu vou saber se isso aqui faz sentido ou não. Porque do jeito que tá, apesar de ser legal, ser maneiro, é uma parada que tá consumindo muito meu tempo e não tá dando o retorno que eu esperasse que fosse dar. E aí, conversando com o pessoal da Sportbet, cara, eu consegui a aprovação pra gente fazer a parada acontecer. E eu tava aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Na época que isso aí tava se desenrolando. E na época eu tinha acabado de começar a farofa do Fallen. Você tava aqui por quê? Porque você De tava férias. com... Ah, Eu de tava férias. Tava de férias, a parada apareceu. Eu comecei a desenrolar aqui online mesmo, ter as aprovações, fazer isso tudo. E aí a farofa do Fallen começou, cara. Foi janeiro de 22, na época. Eu falei, meu irmão, preciso voltar pro Brasil agora. Pra resolver essa eu porra. vou me introduzir lá na farofa do Fallen e vou estar perto dos caras pra ganhar meu espaço, né? Sim. Coisa que talvez nenhum outro concorrente tivesse esse acesso que eu tinha de Falenzão, tô De indo tá aí na dentro... tua casa, vou ficar aí com vocês. Vários parceiros jogando lá, pô, Fênix, Boots, Fê, pessoal, tudo que é meu brother, né? Sim. Então, voltei pro Brasil na hora, já peguei um hotel ali em Guarulhos do lado da casa do Fallen e falei, cara, agora eu vou ter que fazer minha bruxaria aqui, não vai ter jeito. E aí fiquei vivendo com os caras lá, falei que queria botar minha proposta na mesa, entendi lá, né, o que precisava ser feito, voltei pra Sportbet, a gente foi negociando ao longo desses dias. Foram dias, cara, muito difíceis, porque tinha bastante gente querendo entrar. Eu não era a opção número 1, né, até porque, como falei, né, a Imperial era uma organização mediana na época. E, cara, era meu irmão, um orçamento financeiro Isso que eu ia falar. gigantesco, né? Gigantesco. E, cara, foi dia assim, eu fiquei careca, né? Porque, cara, ao mesmo tempo que eu queria muito fazer acontecer, eu sabia do risco que era, sabia da responsabilidade que era, e me dava dor de barriga, me dava ânsia de vômito, porque fiquei muito nervoso durante esses dias Então, todos. até pra galera que não tem muito contexto, pra entender esse nervosismo, tenta explicar o contexto do que era ali o Last Dance, o que tava acontecendo. Os maiores players do mundo, na sua linguagem aí, vamos tentar pensar... Cara, o Last Dance era um projeto que, a primeira vez que o Fallen me falou, na minha cabeça não tinha como dar errado, né? Era a junção de praticamente todos os jogadores que venceu os 2 Majors, que são os 2 campeonatos mundiais. Tipo, pensa, vamos falar Brasil. Em linguagem futebolística. Tipo, o time da seleção brasileira que ganhou a Copa do 2002, Mundo se juntando de novo pra jogar bola. Em 2016, né, com idades avançadas, muitos já tinham parado de jogar ou estavam só brincando. Eles se reuniram pra tentar ser campeão da Copa do Mundo de novo. Né? Foi basicamente isso. E eram pessoas que, cara, além de tudo, como eu falei, eram meus amigos, e eu confiava muito no projeto, né? Não só midiaticamente, porque todo mundo que estava nessa concorrência julgava o projeto muito midiático, mas não acreditava que ia performar nada, né? E por isso, muita gente não confiou no projeto, declinou e, enfim, tacou pra frente. E eu já tava com a visão totalmente oposta, né? Eu falei, cara, isso aqui midiaticamente eu não tenho o que falar, isso aqui vai levantar a empresa no dia 1, mas, cara, como é que esses caras são loucos de não acreditar que isso aqui poderia dar certo, né? Eu conheço o Fallen, cara, já contei aqui, desde criança, basicamente, e pra mim o cara é um gênio, né? Ele tava saindo da Liquid, com um salário de 3 vezes maior do que ele tava pedindo no Last Dance. Eu falei, cara, o Fallen, meu irmão, ele não pode ser louco, né? De estar diminuindo o salário dele 3 vezes se ele não confiasse no projeto. Ele não tem como ele tá fazendo isso. Então só aí já me passava uma confiança
grande de que eles sabiam o que estavam fazendo, né? E eu nunca desconfiei do potencial competitivo dos caras, ainda mais, pô, se reunindo pra fazer um bagulho que era gostoso, né? A gente Sim. tá junto ali, a resenha era gostosa, né? Então confiava muito na parte competitiva também. Eh, Só que ao mesmo tempo, cara, podia ser um suicídio pra mim, porque eu tava pegando uma organização mediana pra abraçar o maior projeto do mundo, porque pra mim foi o maior projeto do mundo, de fato, Sim. né? De De quesito CS ali, de até de CS, de esportes, né? mídia, e o que você teria que fazer pra gerir o projeto. E, cara, isso aí podia me botar lá no céu, ou podia me levar pro inferno Aham. na mesma velocidade, né. E, cara, foi muito difícil todas as negociações, eu consegui convencer os caras, apesar de serem meus amigos, né. Tinha a tia Kênia também que, cara, a gente se matou na negociação, mas depois a gente virou, porra, de repente, melhores amigos ali, a gente terminou com uma relação muito boa, mas no começo, cara, era business, né, no fim das contas era Isso que é business e difícil, que eu imagino foi pra você, porque era uma relação business, amigo, não, os garotos, empresa. a relação que eu tinha com os garotos, né, falando aí de negócio, era, pô, era lindo, mas não era eles que tratavam de Sim. business, né, obviamente, nos bastidores eles deviam conversar, ver as melhores opções, o que que a gente vai puxar aqui, o que que a gente vai puxar ali, mas pra fechar o negócio tinha que fechar com a Kênia, cara, e ela, porra, aí a gente se matava, né, se matava e a gente brinca até hoje, falei: "Tia", depois que tudo isso passou, eu falei: "Tia, quase acabou com a minha vida, cara. Eu ia almoçar assim, eu dava refluxo, eu ia dormir, cabeça a milhão, né? Foi uma parada muito complicada, cara. Mas depois, pô, deu tudo certo. A gente, grande parte do sucesso também passou pelas mãos dela e do pessoal que trabalhava com ela, porque, como eu te falei, né? A gente, depois que a gente fechou a questão business e saiu da frente os personagens Sim, de sim. negócio, né, e vamos trabalhar junto pra botar pra frente, cara, muita gente se sacrificou, no meio desse caminho pra conseguir entregar o que foi entregue pra comunidade, né. Então, pô, tinha um pessoal da Fallen lá que entregava, pô, todo o nosso merchandise, equipamento, cuidou de um pouco de rede social também no começo. Tem o Muk que tá comigo até hoje, que é o cara dos Da vídeos, gravação, tá. a Simone da mídia social, cuidava das redes sociais, Caiola. Então, tipo assim, a gente eram poucos, né, dentro da Imperial, porque era uma organização pequena, que acreditavam no sonho, que botaram força máxima pra entregar tudo pra comunidade, né. Aham. Então foi algo, cara, foi feito de fato, com muito amor e muito carinho, e que a gente conseguiu tirar do papel e fazer diversas Sim. bruxarias pra fazer acontecer, Foi. porque, irmão, era muito complicado, foi muito complicado. Não, mas foi histórico, assim, também teve lá no Rio, né, e a parada da torcida organizada, tu lá acompanhando, eu acompanhando a live. Ali pra mim, até eu que acompanhava o cenário ali, esses anos ali tava mais distante, mas eu acho que foi um impacto de ver o tamanho que o negócio virou, assim. Até o cenário como um todo e o Last Dance Imperial ali também, com torcida organizada, os caras, tipo assim, acho que eu tô perguntando até pra entender do teu lado, como Cara, é que foi viver isso esse... foi um choque de realidade tremendo, porque até chegar lá a gente teve diversos recordes de visualização, né, tinha 710.000 pessoas no Gaulês. A gente sabe que é um número exorbitante, mas você só tá vendo números, né. Sim. No Major lá a gente viu pessoas, a gente viu histórias, a gente conheceu, bastante coisa, né. E eu sou principalmente eu, cara, sou um cara que, meu irmão, fico ali no oba-oba com a galera, eu troco resenha, eu falo de história de vida, enfim. Claro que nesse meio tempo aparecem alguns sem noções O que que que... sei lá, cara, o cara tá me Cobrando? pedindo, não, o cara tá conversando, tô ouvindo a história do cara e do nada vem uma pergunta nada a ver, né. Mas se for uma conversa normal, mano, eu fico ali conversando com uma pessoa que eu nunca vi, de repente horas, ele contando a história dele, eu contando a minha, ele perguntando coisas da Imperial, o que que vai ser, e eu fico ali na resenha, né. E nesse mês do Rio a gente teve um stand lá na parte de fora, né, esqueci o nome que eles chamaram, mas enfim, na área externa, e eu fiquei muitos FanFest, né? FanFest, tinha uma FanFest lá, e eu fiquei diversos dias lá conversando com a galera, né, e sentindo A a energia, na moral, energia, né, e é as diferente. histórias e tudo mais. E, cara, pô, se eu for contar quantas pessoas tinham naquele evento, não chega nem perto de 710.000 pessoas que eu vi na live, né. Mas foi ali que eu consegui ver o quão foda era o projeto inteiro, né. As Aham. coisas que o pessoal contava, e foi um pouco depois da pandemia também, né, então teve muita história muito maneira que eu ouvi ali da galera que acompanhava a gente, né. Isso, querendo ou não, dá um gás pra você continuar,
lutando e fazendo as coisas acontecerem, porque, como eu falei, não é fácil, né? Mas foi um choque de realidade, cara. Foi, assim, um dos melhores momentos, se não o melhor momento da minha vida. Irado. Não, então, pô, a missão, tipo assim, aí nesse sentido, missão concluída. Eu acho que, falando do que você conseguiu construir, toda essa questão. Aí não tem como não perguntar a trajetória depois do fim da Last Dance. Tipo, você sentiu o que foi rolando ali, missão, no sentido de juntar a galera, show, mas vou fazer o papel chato, talvez, da comunidade, em termos de performance. Tipo, que aí depois ali não foi rolando e tal, e acabou terminando o projeto. O Last Dance? Exato. Como foi essa progressão pro fim do Last Dance? Cara, eu não acho que o projeto terminou até por questão de competição. Até que se você for parar pra ver o nosso último resultado com o Fallen, né, que era o cabeça do Last Dance, foi um 3º quarto numa Blast Washington. Sim. Né, que a gente ganhou de diversos times grandes, bem, mano, a gente chegou na semifinal do Mundial, querendo ou não, né? Então, tirando, junto com o 3º quarto da Fúria no Major do Rio, foi o melhor resultado do Brasil até então, né? No campeonato da ERS, dos últimos anos, né? Obviamente. E a gente teve picos de performance boas, muito boas, durante esse 1 ano e meio de Last Dance, e performances ruins, né? Como qualquer time. Teve campeonato que a gente saiu 0-2, campeonato que a gente saiu 0-3. Teve um Major que a gente chegou quase nos playoffs lá, que foi o histórico lá de Antuérpia. A gente chegou em diversos playoffs de campeonato. Chegamos no 3º e 4º da Blast Washington. Então teve diversos... altos e baixos. Altos e baixos. Mas o projeto não terminou pela parte competitiva, né? Ele já foi se desfazendo aos poucos durante... foi mudando anos, né? O Last Dance, que era o Fênix, por exemplo, saiu logo no começo. Acho que ele deve ter ficado aqui uns 6 meses, de repente. Depois, no final do ano, o Fer parou de jogar. Então, ele já foi se desfazendo. Então, 1 ano e meio depois, que foi o último... na verdade, sobrou o Vini, né? Mas foi quando o Fallen, que era o cabeça do projeto todo, saiu. Foi uma questão de oportunidade que ele teve da Fúria, de poder jogar com o Carcerati, com o Yuri, tentar ver se, de fato... tinha condições de com a nova geração, com a nova geração deles conseguiram almejar, né, títulos, e acabou por isso, mas não foi muito por falta de... Não foi muito de entrega, lado competitivo, né? Não. Foi missão de fato cumprida, assim, saca? A gente conseguiu sustentar o projeto até onde dava, onde fazia sentido e tudo mais, e ele finalizou da forma que talvez valeu a pena. A minha dúvida é tipo assim, porra, valeu a pena pra cacete construir isso. Tu fez história, porque você, tipo, era o que muita gente queria ver. Exatamente. E você foi ali um instrumento. Um dos maiores comentários que eu recebo é isso, né? E, cara, eu sou um cara que não sei porquê, eu não gosto muito de ficar pegando méritos e esse tipo de coisa, mas é uma das coisas que eu ouço falar, né? Cara, você acreditou no Last Dance, você fez o Last Dance, vai acontecer, você fez isso e aquilo, eu já deixo até claro, né, cara? Beleza, eu fui o percursor, eu fui o cara que fez as coisas de fato acontecerem, mas teve muita gente que sim. Que nada ajudou. Disso ia ser levantado sozinho, mas acho que ali você, vamos dizer assim, a ponta do meio, que conecta todas as histórias. Eu, e quem falou, meu irmão, eu vou me enfiar nessa loucura aqui, sou eu, não tem jeito. Manopla do Thanos. Se fuder, se tudo desse errado, era eu. Era você. Não tem jeito. Entendi. Mas, cara, foi super positivo. A gente conseguiu, quando eu te falei da virada de chave, né, foi exatamente como eu imaginava. Hoje eu consegui botar a Imperial no patamar que eu queria estar, né, que é lá junto com os grandes. Então, tipo assim, você pode ter certeza que o mundo inteiro conhece a Imperial. Direto, pô, tô em aeroporto, tem gente com a camisa, eu vou na praia, tem gente com a camisa. Fora do Brasil, 2 vezes tô com roupa da Imperial, alguém fala alguma coisa. Então, a ideia de se posicionar, que eu tive lá no começo, foi que eu precisava disso pra chegar nesse ponto, deu certo. Né? E se eu não tivesse feito Last Dance, talvez eu nunca tivesse pegado nesse ponto. E talvez nem Imperial existisse hoje, né? Então, depois do Last Dance, a gente conseguiu se posicionar, conseguiu manter um legado. Acho que o bom trabalho que a gente fez mediaticamente e a forma com que a gente, da nossa postura durante esse 1 ano e meio, a gente conseguiu manter muita fanbase, muita torcida da época do Last Dance, que era algo que todo mundo ficava falando, né? Sem o Fallen, Imperial vai morrer, sem o Fallen, isso e aquilo. Pelo contrário, talvez morreria se a gente tivesse sido uns grandes dos arrombados, tá ligado? Se a gente não tivesse trabalhado bem, se a gente não tivesse feito diversas coisas pra comunidade, e a gente fez ao contrário, né? Claro que muita gente, o interesse, obviamente, não é o mesmo com o Last Dance, mas a gente conseguiu se posicionar da mesma forma com que outras organizações estão posicionadas. Sim, eu ia te fazer exatamente essa pergunta e você já respondeu, né? Eu sinto que dentro do mercado de esportes em geral, mas eu acompanhei mais o CS do que os outros, não consigo falar tanto, mas o fato de ser um time
de 5 players, o que eu vi, principalmente, vamos dizer, na LG, né? O que a gente viu, esse time de ouro, vamos dizer assim, pingando de org em org. E o que eu senti era que era um sentimento assim, público brasileiro reconhecia a marca, e beleza, tem um branding ali, então cria valor pra marca, mas os players que eles gostam vão pra outro time, não é igual no futebol, né? Eu sou Flamengo e é Flamengo até morrer, literalmente, né? Então eu sentia muito nesse cenário que tinha um pouco desse lado de a galera acompanhar mais os players e isso ser o time deles do que a marca que tá lá. E aí quando eu vi a Imperial e esse movimento como org que vocês fizeram, e hoje tem algumas no Brasil também que criaram um brand forte, eu acho que isso já tá mudando. Mas eu continuo com a minha pergunta, assim, o quanto você acha que hoje, dentro de uma org, quando a gente fala, seja até qualquer tipo de jogo, o jogador representa grande parte daquela comunidade mais do que a própria org? Cara, eu acho que isso é uma verdade, né? É um fato. E você para pra ver, esse movimento já acontece já há bastante tempo, né? Se você tipo, voltar no LoL, tipo BRTT, Kami, o pessoal Exato. era uma cara das organizações. E se esse jogador, tipo, o BRTT foi pra Cade, por exemplo, ele levou muita gente pra Cade lá, porque o pessoal torce pro BRTT, não pra PEN. Mas nesse processo, muita gente acaba sendo retida, né? Eu acho que isso tá mudando ao longo dos anos, e eu acho que vai mudar mais ainda pro futuro, né? Claro que a organização sempre vai ter torcedor de jogador, mas todas essas organizações estão acabando retendo grande parte da comunidade, cara. Isso, grande parte da fanbase do próprio jogador. Mas eu acho que isso vai de encontro com o que a organização tá entregando de experiência. Isso que eu ia te perguntar, o que você sente que é essencial uma org hoje entregar pra que seja Cara, isso? eu acho que é a experiência, né? Se você for parar pra ver, tipo assim, a gente fez diversos eventos no nosso office aí ao longo dos últimos anos, e, cara, a gente consegue estar tão perto de certos torcedores que ele pode torcer pro Fallen, cara, mas esse cara é imperial, né? Entendi. Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter eventos, a gente conseguir ter experiência, a gente conseguir estar próximo do sócio-torcedor de algum jeito, com sócio-torcedor, com o torcedor de algum jeito, seja ele presencial ou não, mas principalmente presencial, a gente tende a mudar isso cada vez mais, porque, cara, querendo ou não, o torcedor é carente, né? E no esporte no Brasil falta diversas oportunidades dele poder estar, meu irmão, vivendo ali. Então, quando você consegue pegar os seus torcedores, que estão ali com você todos os dias torcendo e tudo mais, você consegue entregar para ele experiência, ele é seu torcedor, Sim. cara. Ele não vai esquecer isso nunca mais. Primeira torcedor que você pega, você consegue entregar isso, ele não Perfeito, não acho que você sai, matou entendeu? a charada aí. Realmente Então essa que é a parada. E o jogador, o torcedor é fã do jogador por quê? Porque o jogador tá entregando momentos inesquecíveis pro torcedor. Sim. Ele tá entregando highlights de final de mês, ele tá entregando, porra, Não, tá fazendo a live dele, e aí você tá próximo do cara. Então, óbvio, por questões óbvias, ele é torcedor do jogador. Mas se você, como organização, conseguir se posicionar da mesma forma com que o jogador posiciona, entregando esse tipo de coisa, a tendência é que você cada vez mais consiga fidelizar seus torcedores, entendeu? Não, essa é a minha charada. Perfeito, porque realmente eu sempre fico comparando esportes com o esporte tradicional, porque pra mim é isso. Cada vez mais a gente vê o quanto isso tá ocupando esse cenário. E aí você matou a charada, né? Quando você tem o seu clube, tem o estádio fixo dele, você vai fisicamente lá, né? Tem todo esse contexto. Como é o mundo digital, difícil ter essa. Se for parar pra ver, por exemplo, cara, hoje o Fallen é o quê? Ele é um ídolo da Imperial. Não é mais da Imperial, mas é um ídolo. Eu como Imperial, eu torço pro Fallen. Assim como eu acredito que se tem um torcedor fiel à Imperial, ele não vai ser contra o Fallen jogando em outro time, exceto contra o próprio time. Se você for pegar eu, flamenguista, irmão, o Gabigol é ídolo do Flamengo. Eu não vou torcer pro Cruzeiro. Mas, meu irmão, vou estar acompanhando o cara. Eu sou fã dele. Entendi, perfeita analogia. É essa parada. Eu acho que o esporte, se você fizer e caminhando pra esse tipo de coisa, vai ser a mesma coisa, cara. Virado. O jogador troca de organização, mas o carinho fica por ele, mas ele segue torcendo pro time dele que entregou a experiência inesquecível de estar no Maracanã lotado. Quem foi campeão? O Flamengo. Entendeu? É isso. Então, se a gente conseguir transmitir essa experiência pro nosso torcedor, a gente vai cada vez mais fidelizar a organização. Não, perfeito. Eu acho que esse movimento tá acontecendo. Eu fiz a pergunta porque eu acho que antigamente era bem na caruda, assim, igual eu falei da LG. Se você for pegar o LoL, por exemplo, que hoje no Brasil ele é mais presencial, pô, tem o estúdio da rádio, tem jogo semanal, tem o caramba,
Já tá Já sim. tá assim, Você vai entendi. pegar a torcida da PEN, torcida do Alau, os caras, meu irmão, é guerra na frente do estádio, os caralho, né? Então tá indo pra esse ponto. Aham. Então, se a gente conseguir, em termos de CS, por exemplo, ter essa mesma coisa, é questão de tempo pra mudar essa visão, entendeu? Sim. E você acredita que a gente cada vez mais se aproxima do cenário do esporte tradicional? Que só vai escalar cada vez mais, Não né? sei quanto Quanto a tempo linha, a curva desse de alinhamento, né? adesão, Mas né? tá acontecendo. E é só voltar, se for pegar o caso do BRTT agora que foi pra Luz, por Aham. exemplo, cara, muita gente do torcedor da PEN, o cara não parou de torcer pela PEN, mas tinha total respeito pelo BRTT, Exato. acompanhava a Luz por causa do BRTT, Sim. torcia pelo sucesso do BRTT, mas o cara é torcedor da PEN, por Sim. exemplo, né? Entendi, Então, assim, perfeito. porra. Irado. E é maneiro ver abraçando, tipo, a comunidade nesse sentido, porque, é o que eu falei, como os times são mais enxutos, é mais claro, né? Num time de futebol tem lá, Muita porra, gente pra né? cacete e tal, Muita gente. no esporte são normalmente 5 ali, são poucas sempre. pessoas. Mas e aí vamos entrar também que tudo depois dessa trajetória aí, Last Dance, trouxe o time mais foda feminino do mundo, irmão. As minas amassam tudo. E aí, da onde vem essa brisa? Você tava no CS, masculino, Last Dance, do nada, pum, vou trazer o time feminino Cara, mais pica do mundo. O time feminino foi um acaso, assim, né? Elas que entraram em contato, inclusive, com a gente. Se eu não me engano, mandaram mensagem pro meu irmão, alguém do Fluxo, se eu não me engano, feminina, jogadora do time feminino do Fluxo. Mandou mensagem, se eu não me engano, pro meu irmão, falando que o time feminino queria conversar com a gente, né? E aí isso aí foi se desenrolando, chegou a proposta e tudo mais, mas querendo ou não também caro. Eu tive que ir atrás de parceiros pra ajudar a fechar essa conta. E eu consegui, né? Só que, cara, assim como no Last Dance, muita gente falava pra mim, não, cara, isso aí não vale a pena. Porra, é muito risco você fazer essa parada. É loucura, não faz, e blá, 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 blá. E, cara, quando eu cismo com uma parada e ao mesmo tempo eu vejo que tá todo mundo falando não, eu sei agora. que é lá que tem que ir, entendeu? Exato. Porque eu falo, pô, cara, não é possível que eu sou retardado e eu não tá claro pra mim. Então, quando pra mim tá muito claro e pra todo mundo não tá claro, é porque vai dar certo. Uhum. E aí eu consegui, através da Grandon também, que é um outro parceiro nosso, que eu apresentei o projeto feminino pra elas, a gente já tava num processo de internacionalização de marca. A Grandon, que é um parceiro internacional, topou bastante a ideia, ajudou a gente a pegar o time feminino e a gente foi dentro, né? E não deu outra. Acho que Irado. foi também mais um tiro certo que a gente conseguiu desenvolver, e a gente ouviu muito hate no começo de por que não tá investindo no cenário brasileiro, por que não tá pegando jogadores brasileiras. E na minha visão, e assim como várias coisas que eu leio na internet, várias coisas que eu li com Last Dance, várias coisas que eu leio de escolhas que a gente faz, eu não fico respondendo no Twitter, eu acho que não é não é produtivo. não é né? produtivo fazer isso, acho que não é legal também. Mas eu sabia que eu ia conseguir, de certa forma, responder com atitude, né? Que eu acho que, pra mim, a maior resposta é essa. Às vezes questionam, você trocou, sei lá, quem no time de CS? Pior decisão é sempre a próxima, sei lá, mas, cara, tá aí. Campeão de novo, tá Sim. classificado pra Major, a gente responde na prática. E se não der certo, também erramos, né? Fazer o quê? Faz parte, Sim. a gente não vai acertar sempre. Mas pegamos o time feminino, tivemos esses hates aí, né, de por que não tá investindo no cenário brasileiro, e eu sabia que pegar o melhor time do mundo, de certa forma, ia ser muito bom para o mercado brasileiro. Exato, como uma org brasileira que tá trazendo mais atenção ali pro mercado. E a gente prometeu algumas coisas e vem cumprindo, né? A gente levou as garotas pro Brasil, a gente fez diversas ações pro mercado feminino, a gente deu espaço para mulheres dar a opinião delas, que é algo que é Dentro difícil, do cenário, cara. Dentro do cenário ninguém dá essas oportunidades. A gente fez isso, a gente vem fazendo. A gente tem projetos um pouco mais assertivos, assim, de ter uma academy feminino brasileiro e tudo mais. Só que, cara, isso a gente ainda não conseguiu tirar do papel, porque não é fácil, né, você Vender essa visão também, não é né? fácil Levantar vender o essa capital. visão, mas, cara, a gente... É tanta coisa que a gente faz ao longo do dia e parece que é pouco, ou que o pessoal não vê também, né? Mas é muita coisa que a gente trabalha internamente que às vezes não é tão simples você fazer tudo que você quer fazer. Mas a gente conseguiu, através das meninas, ajudar, né, o cenário brasileiro, vem ajudando, as oportunidades para, querendo ou não, são garotas, né? Se são Sim. brasileiras ou não,
Não, abrir espaço para elas também, porque agora recentemente... Era o melhor time do mundo sem organização, como faz, saca? Não tem como deixar o melhor time do mundo. Não, e elas estão fazendo história no sentido que agora elas estavam jogando dentro do campeonato que é o time de... Normalmente só time de masculinos. Só time masculino, elas exatamente. Começaram a entrar nesse espaço onde elas estão jogando contra eles em campeonatos grandes, exatamente. Né? E assim, querendo ou não, essa foi uma oportunidade que a gente acabou... conseguindo dar por diversos fatores, né? Nosso time masculino estava abaixo do ranking, então conseguiu só ela. Se for pegar o time da Fúria Feminino, o time da Fúria Feminino estava capacitada de jogar, mas infelizmente tinha um masculino. Então acabou que elas não tiveram essa oportunidade. A nossa, por uma... destino. O nosso destino, né, proporcionou com que, através de uma organização que tem um time masculino, fizesse com que elas jogassem também os campeonatos. Isso foi histórico, né? Foi histórico. E, cara, sempre prestando todo o suporte do mundo para as garotas, viajando, criando conteúdo, mostrando a realidade por trás disso. Então, acho que tudo isso é muito importante. E para as pessoas que não pensam como todo, talvez não fique tão aparente, né? Mas a gente sabe o quanto que isso fortifica o cenário de modo geral, né? Sim, não, muito irado. E aí entra nesse ponto, assim, de times e cenário. Igual você falou do Twitter, torcedor e tudo. A gente sabe que é meio caótico, né? Isso vem desde o esporte, né? Acho que sempre o fanático ali, quando você tem uma comunidade gigante, vão criticar suas escolhas, e dentro de um time e aí é o que eu falei, qualquer mundo de esportes em geral, a crítica é muito maior, porque todo mundo bota o dedo ali de performance. O quão você acredita, eu acho muito louco, assim, que o psicológico de um jogador de esportes, aí vamos falar mais de CS... pode impactar mais na performance do que um jogador, por exemplo, de futebol. Você acha que a pressão psicológica de um jogador de CS é maior do que de um jogador de futebol ou não? Você está conectado nos mundos. Cara, essa é uma resposta um pouco complicada, porque apesar de eu tô um pouquinho conectado no mundo de futebol, é um assunto que eu não troco essa ideia com um jogador de futebol. Exatamente, mas o que eu acho que é muito pior pro jogador de esporte eletrônico é porque a gente vive nas redes sociais, né? A nossa carreira depende das redes sociais, no digital, né? Então, por mais que eu saiba que chega coisas no jogador de futebol e que ele também acessa Globo.com e vê o nome dele na capa lá e tudo mais, eu não acho que ele fica o dia inteirinho dele, de certa forma, conectado na rede social, né? E o jogador de esportes, ele fica. E principalmente no Twitter, que pra mim é a rede social mais... desgracenta que tem. Psicologicamente, né? Psicologicamente falando, é totalmente tóxico, porque quando você ganha, tem muita parte de comentários te menosprezando, e quando você perde, esquece, né? Quando ganha, estão menosprezando, e quando perde, é pior ainda. Exatamente. Então, assim, o jogador de esportes eu acho que é mais difícil. Até porque, cara, a gente jogando com a mentalidade fudida, a linha de raciocínio dentro do jogo, tudo. Acho que é muito mais dinâmico do que no futebol. E aí eu posso estar totalmente errado, porque eu não sei como é que é a estratégia no futebol, eu não sei como é que é, mas eu sei que lá também é fisicamente, o cara corre, ele chuta a bola, eu sei que tem fator confiança, isso e aquilo, mas no CS, meu irmão, é full time confiança full time processo. O jogador, querendo ou não, ele pode parar ali um pouquinho, dar uma respirada, toca uma bola e tudo mais. Eu sei que atrapalha, mas o do jogador não é 90 minutos com a bola no pé. Exato, que qualquer reações toda hora, né? No CS, não, cara, é muito diferente. Comunicação tem que estar em dia, mentalidade tem que estar em dia, reflexo tem que estar em dia, a mão não pode estar tremendo, tem diversas coisas, tá ligado? Não, então, perfeito. acho que impacta bem mais no CS e no esporte eletrônico de modo geral. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que ela é bem polêmica pra galera que é fanática de futebol. E eu queria escutar da sua visão. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que é muito maior a pressão no sentido não de comunidade, né? Porque o estádio tem a galera gritando e tal. Mas o quanto afeta a performance. Sim. Né? Tipo, é o que você falou perfeitamente. O jogador lá toca a bola, ele já não tá mais com a bola. O jogador de CS, se ele tá com o psicológico abalado, tudo muda, né? Ele vai fazer uma jogada que ele vai ferrar o time inteiro e aí volta no mesmo ponto. É um time de 5 pessoas. O jogador de CS, ele tá tipo na posição do goleiro, como se estivesse chutando bola nele os 90 minutos. Exato. Chuta, agarra, chuta, agarra. Chutando no goleiro. Exato. É tipo essa coisa. É isso. Essa analogia. E a outra analogia é que são 5, cara. Não é um time que é tipo ali 11, tem substituto. Tem substituto, tipo assim, você tem 11, mas tem um jogador que tá meio mal, cara, os outros 10 conseguem dar uma segurada na parada. No CS, cara, se tiver um cara mal dentro do servidor, meu irmão, é um prejuízo grande pro time. E por isso que a crítica também é maior, porque fica mais claro. No sentido assim,
O cara não matou. Esse é o maior problema. O futebol, você vai falar, porra, é até relativo, né? O cara não correu, pô, o cara fez aquele toque errado. Lá no CS tem o KD do cara, né? No CS tem a estatística do cara real time, né? Às vezes no futebol você tá vendo que o cara tá jogando mal, mas você não tá com o seu faz score falando, porra, deu 35 passes errados. Tá na cara dele vendo isso, né? No CS o cara tá te xingando o tempo inteiro, porque já começa 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, que tá na... Porra. E aí quando você vai pro Twitter, tá lá na cara, são 5 nomes. Então se o cara pega 3 do time ou 2 pra falar mal, esses caras se abrirem no Twitter é tipo específico deles. Então assim, essa é a minha opinião. Essa pressão de atrelada à performance de um player, por exemplo, de CS, falo mais porque é o que eu mais acompanho, pra mim é muito maior do que um jogador de futebol, por mais que a gente olhe pro cenário e seja muito maior. Você trouxe um ponto bom. Exato, também. O cara entendeu? Que tá na torcida, ele tá sendo xingado vaiando, né? Exato. Mas eu acho que também é uma outra parada, né? Eu acho que o jogador de futebol, por mais que seja uma pessoa no cara, ele já entende, já é normal pra ele, já sabe que ele vai ser xingado. E, cara, é normal você ser xingado porque o cara tá te xingando, não é porque você é ruim. Ele tá te xingando porque você a energia tá contra. do estádio mesmo, exato. O cara que tá jogando CS, meu irmão, ele tá sendo xingado porque, na teoria, ele é ruim. Entendeu? E ele tá sendo xingado pelo próprio torcedor dele. Ele tá sendo xingado por brasileiro, tá ligado? Então é um negócio... Tem os dois lados da moeda, mas acho que pro jogador de esportes é bem puxado. Eu trouxe esse papo porque eu acho que abre debate aí, a galera também comenta e tal, mas pra... Às vezes repensar, né? Como que a galera faz esse approach realmente nos players de esportes em geral do Brasil, sabe né? Qual é o problema, cara? Que eu acho que o pessoal, a grande maioria do pessoal que comenta besteira, ele comenta de sacanagem, cara. Eu sei que tem pessoal que dá hate e tudo mais, porque é torcedor e porque tá frustrado, e é normal isso aí. Mas a grande parte comenta só de troll mesmo, saca? Entendi. O cara comenta de foda-se. Ele não tá nem aí se o cara tá amado. Ele tá torcendo pra você se fuder mesmo, saca? Não é que ele vai pensar que, mano... de repente, se eu não comentar isso, eu vou ajudar ele. Ele não tá interessado em ajudar. Só quer fazer o tweet dele ali irritar. Você não mate ninguém mesmo, que se você se foda. Então, pra mim, a grande maioria é isso. E o torcedor frustrado, cara, faz parte. Faz parte. É que eu acho que vai além da frustração os comentários, que é da galera que eu tô te falando que tá ali só pra zaralhar mesmo. Sim. Bom, eu sempre pergunto o gráfico pizza da renda, né? Da pessoa e tal. No seu caso, entender o gráfico pizza de uma org. Tipo assim, que é quanto % vem de cada área pra org existir. Então, tipo, sei lá, 30% é de marcas parceiras, 40% é do próprio CS, 20% de premiação. Pô, só que eu vou até pegar meu celular aqui que eu consigo te precisar até com... mas não precisa ser tão preciso assim, mas... Eu consigo te precisar até bem pra gente poder... ter uma análise legal. Divulgar uma informação totalmente precisa, né? Eu vou achar aqui pra você. E eu sei que, enquanto você procura aí, que existe também uma grande... Um pedaço desse gráfico pizza, ele vai mudar bastante atrelado à performance, que seria o de premiação. Sim. Depende se classifica para o Major, tem também ganho do ecossistema de adesivo do mercado, né? Então vai ter várias variáveis. Cara, eu vou trazer aqui o mais recente, por exemplo, do ano passado. Né? Muda bastante, tá? De ano para ano. Mas ano passado foi 32% de patrocínio e advertising. 45% foi de licenciamento. E aqui tá incluso o sticker. Não, tá incluso o sticker também, que de certa forma é um licenciamento. Então o licenciamento tá dentro roupa, produtos e também os stickers dentro do mundo digital. Exatamente. 13% foi participação de campeonato, né? Premiação e tudo mais. 8% foi transferência de jogadores. Tem isso também. Venda de jogadores. 1% foi incentivo de campeonatos. Né? Que eles pagam pra você ir pro campeonato. Exatamente. E outros 1% foram outros. Né? Caraca. Outros linhas de pensamento. Pô, o cara tá bem, organizadinho mesmo. Se eu for pegar aqui 2023, que deu esse aqui, deixa eu só pegar. 2023 já foi um pouco diferente. Deixa eu achar pra você. 2023 era o fim da Last Dance? Tava acabando, né? Pegou a rebarba final. O meio. O Last Dance foi até o meio de 23. De 23. Vou pegar aqui pra você. Então a maior parte aí foi licenciamento, provavelmente, possivelmente também por causa de adesivo. Isso. Se não tiver... Só pra dar um contexto pra galera, tipo, o que é você conseguiu adesivo no CS? Você se classificar pro Major, né? Que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, o evento principal do ano, que é chancelado pela própria dona do jogo. E aí você vende, né, o direito da sua marca para eles fazerem conteúdos digitais, né? Isso tá adesivo, tem participação
na venda das armas lá com o token, tem o Viewer Pass, que é tipo um souvenir. Então são esse tipo de coisa. E são itens digitais no jogo, aí eles vendem isso como o mercado tá sempre funcionando do CS, todo ano tem esses drops, e aí, e eles te repassam uma parcial dessa 50% das vendas. É das vendas diretamente do seu produto, que tem a sua marca, ou de todo... Então, depende da linha da venda, né? Tem a linha da venda de token, por exemplo, que é dividida igualmente entre os 24 times do Major. Todo mundo que tá lá divide igual. Os adesivos são divididos entre os times da sua cápsula, né? Que são 3 cápsulas. Então, é dividido entre 8 times. E como é que você escolhe a cápsula? É aleatória? Depende da classificação da forma que você se classificou pro Major. Né? Se você Mas é meio aleatório. Legends, você é Legends, né? São os melhores lá começando na frente. Se você participou da Seed, se você se classificou entre a Seed 9 e 16, alguma coisa assim, você é Challenger. Então eles agrupam por performance. Por performance, exatamente. Entendi. Eu vou pegar 2023, aí já é 60% de patrocínio. Não, e ano passado foi porque a gente foi pra 2 Major também, né? Ano passado? Ano passado, 24. 23, que é o que eu tô falando aqui, a gente não foi pra nenhum. Não foi pra só teve um no ano, na real, né? Acho que a gente não foi pra nenhum. Em 2022 a gente jogou 2. E 23 só teve um, que foi de Parade, que foi a mudança de CS2, do CSGO pro CS2. A gente não jogou. Aí foi 60% patrocínio, 32% transferência de jogador, né? Que aí também que você tava com os caras gigantes. Foi a venda do Fallen, provavelmente que impactou isso aqui. 5% de merchandising, era uma linha muito forte nossa também. 2% de participação em torneio, 1% de outros e 1% de incentivo de campeonato. Caraca, foi muito foda você ter trago esses 2 anos, porque a gente consegue ver esse switch mesmo, que existe pra mim muito claro a divisão no mundo do esportes, que é entre um time performance e um time midiático, né, vamos dizer assim. A gente vai pegar várias orgs que, tipo, uma tá muito mais focada no lado de conteúdo, mídia, e ela consegue vender mais pra marca, mas ela vai estar ganhando menos no cenário competitivo. E inverso também. Isso acontece, mas, cara, o problema dessas linhas é que são variáveis muito grandes, né? Então, por exemplo, a gente vê que de um ano para outro teve uma queda grande de performance de patrocínio. Mas na teoria não quer dizer que a gente possa ter perdido patrocínio. Não, pode ser que aumentou a de performance. De performance tem aumentado absurdamente. Exato. Né? Você vai pegar ali também a fatia da venda de jogador, cara. Foi uma situação atípica da venda do Fallen que foi cara, foi extrema, né? E vocês divulgaram na época o valor dessa? A gente não divulgou, mas... Pode ser entre... pássaro saiu falando aí, né? Falou já? É público, tem público isso lá. Público? Né? Mas eu não sei se é verdade, mas... Eu vou botar então o público a fotinha aqui que apareceu, vou achar lá. Pode botar. Mas eu acho que foi... O pessoal falou aí que foi em torno de 3 milhões, eu acho. E o pessoal que eles falaram tá próximo do que... Tá próximo. Não sei se foi exatamente isso. Até porque teve várias coisas que não foram divulgadas na transação. Sim, tem outras negociações. Outras negociações, teve diversas coisas, né, no meio desse caminho, que faz com que esse valor não seja totalmente real, mas... E aí, só perguntando, aí não é específico do Fallen, mas hoje, esse cenário de compra de jogadores, não é muito comum esses top tiers serem comprados enquanto ainda estão jogando. Eles esperam vender o contrato ou a gente tá vendo? Eu não acompanho mais tanto o cenário, mas... Teve outras contratações grandes, assim, que a pessoa tira do time e a gente tá falando de milhões pra tirar do outro time. A do Fallen, pelo que eu sei, foi a maior de todas. Caraca. Mas teve multas parecidas, né? Teve o famoso multa do Lucanzi, aí que foi entre... Quanto foi a do Lucanzi? Não lembro, não vou lembrar. Mas estão chegando nos milhões. Mas foi milhões. Do Lucanzi foi milhões. O que dizem, né? Não sei se é verdade ou não. A dos Skulls parece que pra Liquid foi milhões, depois pra Fúria também milhões. Teve diversos, né? Eu tô perguntando isso pra até a galera entender o contexto do nível que tá chegando competitivamente, que pra tirar um jogador a gente tá falando de milhões. Pra tirar o Cello do MBR foi 1 milhão. Pra tirar o Jota do MBR foi quase 1 milhão, né? Então, assim, as transações estão nesse valor. Hoje, cara, assim, tá todo mundo se conscientizando que não dá pra ser dessa forma porque tá matando o ecossistema, né? O pessoal tá se garantindo muito em verba de Major pra conseguir fazer essas compras. E aí, quando você não vai pro Major, você se quebrou grandão, né? Então, assim, eu acho que vai mudar daqui a uns anos de esses valores abaixarem um pouco, mas também não vai ser algo que vai passar a ser 100 mil reais, não vai. Mas chega a milhões. Então, e aí perguntando isso tudo pra entender a sua concepção
dessa balança mídia versus performance. Eu acho que, na minha concepção, é uma dificuldade achar esse equilíbrio para todas as orgs. Porque eu acho que quando você tá focado num time em performance, você, é mais difícil você ir para vários times, né? Porque você tem que meio que, tipo, focar naquele modelo de jogo, né? Vamos dizer assim. Então, quando você tem uma org que tem vários, é difícil você performar bem em todos. Então, você tá indo mais para um lado de abraçar comunidade. É difícil performar, é difícil de se manter, né? Sim. Porque se você tiver um time muito bom em todas as line-ups, meu amigo, você tem que estar... Com a bala. Com a bala. Só que aí pra estar com a bala, hoje as marcas acreditam mais no lado da mídia do que performance, concorda? Sim, eu concordo, mas a questão é, pensa comigo, vou dar um exemplo de betting, e vou falar qualquer valor aqui. Ela tá te pagando $1 milhão em patrocínio, tá? Principalmente vislumbrando um time de CS. Aí você tem o melhor time de LoL, tá? E vamos supor que no LoL pudesse ter betting, né? Não podia, acho que agora tá podendo de alguma forma, mas vamos pressupor que pudesse ter betting. Essa marca, ela não vai te pagar $2 milhões porque você tem 2 times. Entendeu? Entendi. Ela vai te pagar, de repente, a média e talvez um pouquinho mais quando você tá negociando. Sim, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Alguma coisa assim, mas é muito difícil você ter dos melhores times competitivos porque os seus patrocínios não vão acompanhar. E você não tem mais propriedade comercial para você fazer a venda de todo mundo. Aí das duas, ou você se fatia tudo e cada marca patrocina um time diferente, ou essa conta dificilmente vai fechar. Vai fechar, cara. Entendi. Então, como é que é isso no final do dia? Porque é um trade-off muito louco, eu vejo isso. Porque quando você tá focado no performance, é difícil trabalhar ao lado da mídia, né? Você tem que ter outros, sei lá, criadores de conteúdo. A gente vê orgs que abraçaram talvez o lado mais de conteúdo, né? E aí você não vai ver ela dentro do, por exemplo, do cenário de CS, lá dentro das tops orgs, porque eles estão focados em o lado de conteúdo e vender mais pra marca. Das finanças dele investindo em conteúdo e em criadores de conteúdo que também não são baratos. Então, como é que você vê? Não é um equilíbrio, é sempre tipo, tem que escolher um lado. Vamos pra performance ou vamos pra mídia? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, e inclusive é o equilíbrio que a gente tá procurando fazer aqui dentro agora, porque não dá pra você também só ter influenciador e não dá pra você ter só competitivo. Você tem que, de fato, ter equilibrado os dois. E, de certa forma, cara, você tem que ter bons influenciadores e bons times. De repente, não o melhor. Mas, cara, se você deixar a sua organização tão hypada fora dela, a galera que acompanha, ela tá esperando o mínimo de resultado. Né? Você não tem como ter um time porco e não tem como ter um time vencedor. Porque senão a mídia sua vai se transformar numa mídia negativa. Né? Você tem um canhão de mídia, mas uma mídia que só xinga seu time. Então a conta não fecha, né? Pega mal você fazer isso. Sim, perfeito. Então, pra mim, tem que ter esse equilíbrio aí de você ter o seu canhão de mídia para ajudar a potencializar os seus resultados, mas você também tem que ter um time bom. Não tem jeito. E você acha que a solução é os influenciadores? Porque também tem players que são bons de mídia. Tem. Mas isso aí depende muito do jogador também. Depende muito do jogador, porque às vezes o cara é um canhão de mídia, mas ele não tá performando muito bem, né? Então, aí você fica preso. Que conta que você vai pagar aí, né? Entendi. Você vai ter um cara que tá abaixo dos resultados, mas que ele tá te entregando mídia, ou você vai querer um cara que performa pra caramba, mas não te entrega mídia nenhuma? Sim. É muito complicado fazer essa balança toda, né? É um jogo muito difícil. E a real é que você vai ser xingado em todas elas, né? Não importa o que você faça. Que você vai tomar, meu irmão, você tá errado. Não, justo. Boa. E aí eu faço uma pergunta que é sempre o corte pra viralizar daqui 5 anos só. E você que é o bruxo, eu espero de você altamente que você faça previsões que você vai acertar pro futuro. Então, tipo, pode ser sobre você, pode ser sobre Imperial, pode ser sobre CS, pode ser sobre o mundo. Joga previsões. Lençóis, né, cara? Você vai me deixar em mais lençóis. Por quê? Não, só joga pro mundo. Daqui 5 anos, o que vai acontecer? A gente vai voltar aqui. Eu posso falar a coisa mais mirabolante do mundo, daqui a 5 anos eu tá embaixo da ponte, né? Pode. Aí você vai viralizar. E se tiver, vai ser genial, mas eu espero que não. Pensa aí em qualquer coisa. Tipo, não precisa ser sobre você, Imperial, do mundo, do cenário de CS. Daqui 5 anos, você acha que vai existir esse status de gasto no CS? Daqui 5 anos já tá mais organizado, a ponto que já tá com... Eu acho que vai estar muito organizado, mas como é que eu posso falar? Pela vivência das organizações de saber o que é o certo e o errado, né? Que hoje em dia rola muita loucura. Mas não porque vai ter uma regra que te limita a gastar X. Eu acho que as organizações tendem, e já estão nesse movimento, de segurança. Né? A gente tá precisando muito de segurança nesse momento. Coisa que ninguém tinha alguns anos atrás, era inconsequência pura.
e vamos gastar e vamos ver o que vai dar. Eu acho que esse cenário tá mudando. Boa, eu vou jogar uma minha pro cenário de CS. Eu acho que daqui 5 anos, no Brasil, a gente vai estar tendo 3 a 6 grandes campeonatos de CS presenciais no Brasil. Não, isso aí eu tô com você. Né? Tipo, quase assim, a cada 2 meses, pelo menos, vai ter um... Eu acho que a gente passou por uma onda muito boa de eventos presenciais no Brasil. A gente mostrou que é diferenciado também, né? Que é diferenciado, mas eu digo até de organizações próprias, onde, de repente, naquele momento, como tinha muita megalomania, como eu te falei, as contas podem não ter fechado, e frustrou algumas organizações, mas acho que o pessoal que está por fora agora tende a se estruturar melhor, a entender melhor como faz para fechar essa conta, e eu acho que daqui a 5, 6 anos as coisas já vão estar mais claras e todo mundo fazendo os eventos da forma com que precisa ser para que fique bom para todo mundo, né? E daqui 5 anos, você acha que continua crescendo o mercado de skin? Porque não para, né? Tipo, com certeza. Vai continuar valorizando. De skin, não venda as minhas, eu tô com o inventário lá. O mercado de skin, eu acho que ele continua igual o Bitcoin, cara. Já é tanta gente comitada na parada, e tanta skin rodada e tanta skin ali parada, que já não tem mais como voltar, pô. Você não quebra meio mundo, né? Então, assim, eu acho que o mercado de skin veio pra ficar. A Valve sabe disso também. Eu acho que o único medo que a gente pode ter em investir em skins é até a própria Valve, né? Que é a única que pode, de certa forma, fuder com a porra toda, né? Diferente de um Bitcoin da vida. Mas eu acho difícil, cara, porque a Valve também tá ganhando nisso, né? Então ela não vai mexer numa parada a ponto de matar, porque senão ela morre junto. Sim. Ela chegou a fazer uma época lá que deu uma lambança dos trades, contrato de troca, que cagou com os sites. Em anos ela dá uma trollada que dificulta alguma coisa, mas tá sempre vivo. Entendi. E aí, previsão do futuro pra questão de campeonato. Tem alguma coisa que você acha que tem pra mudar no cenário, no modelo, algo que você acha... Tipo, até uma opinião sua que você espera que talvez em 5 anos... mude, que você acha que tá cagado, errado, alguma coisa? Cara, eu gostaria que o Brasil tivesse uma liga regional, né, que de fato consiga ter a sustentabilidade suficiente. Pra dentro do país ter... pra dentro do país. Conseguir se autopagar, mas que também seja atrativo para as organizações, para os times e para os jogadores, para que a gente conseguir trazer os melhores times do país, de fato, a voltarem pro Brasil, e a gente ter essa proximidade dos torcedores, da galera que acompanha, porque eu acho que é isso que muda, né? Se for para ver aquela questão de experiência, de proximidade com os fãs, eu acho que é com oportunidades como essa que a gente conseguiria voltar a evoluir o mercado, saca? Sim, perfeito. E 5 anos pro mundo? Já que você não quer falar de você aí, que vai estar debaixo da ponte. Rapaz, eu vou estar debaixo da ponte. 5 anos do mundo, cara. Eu não sei, cara. Eu tô um pouco desanimado com o mundo de modo geral, assim. Tava tão bonitinho o podcast, que vai acabar triste. Não é triste, cara. É que eu acho que as coisas estão muito diferentes mesmo, cara. As coisas estão mais, sei lá, mais nebulosas. Galera, o pessoal tá muito radical com as coisas, saca? Acho que ninguém quer ver a felicidade dos outros, que é algo que tá me pegando muito ultimamente, né? Tá todo mundo muito competitivo com tudo, então, sei lá, cara, acho que as coisas não estão mais tranquilex, mais relax, como já foi Mas você acha que a gente tá no topo desse ponto que você tá falando, ou a gente já passou do topo? Não, cara, acho que ainda vai piorar, cara. Você acha? Eu acho que vai piorar. Do jeito que tá indo, vai piorar, porque ninguém tá trazendo nenhuma solução, ninguém tá mudando nada. Você vai pegar pelo Brasil lá, porra, no governo passado era uma merda. Todo mundo, não tô falando eu, né? Todo mundo falava que era uma merda. O governo que veio pra mudar continua uma merda. Então, assim, a sensação é que nada tá bom, entendeu? E não parece que tá bom de fato, né? Se for parar pra ver, a gente continua num país, cara, estranho, né? Segurança pública do Brasil, principalmente do Rio, lá onde a gente mora, falando por mim, meu irmão quase morreu, né? Alguns meses atrás, tomando um tiro no carro. Né? E as coisas tendem a ficar muito pior. Então, cara... Mas você tá falando especificamente do Brasil ou do mundo? Você, por exemplo, daqui 5 anos você se vê morando aqui fora? Pô, se eu der certo, é uma vontade que você tem. E quando você pensa aqui fora, é onde? Orlando? Orlandinho? Orlando e região, né? Orlando e região. Porque pra galera entender de casa, eu moro aqui.
Nunca vi um cara que gosta tanto de Orlando igual esse cara aqui. Eu tô sempre por aí. É a sempre casinha que dá dele. pra dar um pulinho, eu venho aqui, gosto bastante do lugar. Então daqui 5 anos com uma casinha aqui. Se Deus quiser. Pelo menos com uma casinha pra passar o tempo, mas é que a previsão de 5 anos tá diferente, né? Justo. Mas enfim, é isso, cara. Mais sobre o Brasil, né, cara? Até porque eu não... eu vivo lá, né? Então, assim, eu não sei como é que tá nos outros lugares, mas pro Brasil, a sensação que eu tenho é essa, cara, infelizmente. Eu entendi o que você falou. Acho que o mundo, em geral, tá muito radical. Mas eu acho que a gente passou do pico. Eu acho que Pode ser 2, também. 3 anos pra trás, Pode tava um ser. negócio que ninguém podia muito Pode falar ser. opinião e tal. Porque Eu a gente acho acabou de que... sair numa pandemia também, né? Exato. Atrás, Isso tava junto. todo mundo já meio rebelado. Exato, juntou a parada toda. Hoje eu já sinto que as pessoas estão conseguindo falar mais o que elas pensam, porque eu acho que a gente teve uma fase de, tipo, quase as pessoas temendo falar as paradas. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Hoje a gente já passou Isso é desse verdade. ponto e a gente tá começando a ver a galera poder opinar Não, de e novo. Você trouxe um ponto muito importante, cara, que é o ponto que também me chamava muita atenção. Você não poder falar, pô. Sim. Saca? Tipo, eu respeito todo mundo, cara. Você quer falar comigo de qualquer coisa, pode falar o que você quiser, cara, tá de boa. Mas você tem que ter... A gente tava num ponto que você tinha medo de expor sua opinião. de expor sua opinião, pô. Seja qualquer ela, Sim, política porque eu ou acho que é não. importante conversar pra poder mudar a Pra opinião. poder melhorar qualquer coisa, né? Não Sim. só em termos políticos, mas em todos os âmbitos, né? Você Da tem vida. que poder conversar pra poder mudar as coisas. O que você não tá tinha falando, que você entrou no lado político, que a galera também fala muito, não falar sobre política, mas é que eu acho que entrou numa camada onde escolhas pessoais, pessoal, que não tá envolvendo política, que você... Interfere no profissional. Exato. É. Tipo assim, você escolheria... Sei lá, uma opção que você tem, uma parada, a pessoa já atrelava a política e, tá já fora. segmentava. Mas isso não existe. Então, Isso tipo, não existe. entendeu? As pessoas não é que Eu vi temiam... gente ser eliminada do Big Brother porque votava em X ou Y. Cara. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Cara. E você tem o direito de você escolher quem você quiser. Porque você não cara. sabe o tom, tipo, né? A galera tava só dividindo, assim, dentro do espectro do porquê a pessoa que votou, na verdade não é nem votou, seguiu a pessoa, né? É isso. Ela pode... Ela pode ter só seguido pra ver o que tava sendo falado. Exato. Aí é isso que eu tô falando. A pessoa globalizava eu faço muito, tudo. inclusive, né? Tipo assim, meu voto é no Rio de Janeiro. Uhum. Eu sigo o Plau Marçal porque eu tava vendo o que ele tava fazendo em São Paulo. O cara tá fazendo um barulho da porra, eu falei, deixa eu prestar atenção no que esse cara tá fazendo. Exato, aí a pessoa Isso julgaria não quer dizer que se você... eu concordo ou não, e mesmo concordando ou não, eu nem voto em São Paulo, meu irmão. Exato. Eu segui o cara porque eu queria acompanhar o que tava sendo falado. Pô. Esse é o ponto. Então eu acho que é isso que a gente tava falando, não é nem conectou-se à política, mas era uma parada pra mim há um tempo atrás que tava mais assim, cara, dependendo da opinião que você vai dar, a galera vai te segmentar dentro de um lado político, então é melhor você não falar porque... Nada, E aí por isso que eu te falei, eu acho que a gente eu vi gente cobrando, tá voltando. Eu vi gente cobrando pessoas que não tinham nada a ver, amigão. Você não vai falar nada sobre sei lá, a esquerda ou a direita, não? Fulano? Meu irmão, o cara tava sendo cobrado pra falar de algo, pô. E aí é o que eu tô falando. X. E a pessoa tem medo, porque ela vai falar... E a real é que ela tem que ter. Sim. Porque qualquer um que ela falar, ela vai ser cancelada, né? Então, meu irmão, você tem que ficar quieto. Exato. Pô. Mas por isso que eu falei, tô feliz que eu acho que a gente tá na decrescente. É verdade. Nesse entendeu? ponto é verdade. A galera começou a entender, tipo assim, cancelamento... Se a gente viver temendo cancelamento, a gente trava. E eu também coloco nessa posição. O podcast, eu demorei muito porque eu ficava pensando, mano, eu vou falar alguma coisa. Então eu falei, mano, mas a gente tem que se expor ao erro pra, tipo, até aprender. Eu quero que alguém comente aqui. Pode falar atrocidades, pelo amor de Deus. Incentivar ódio e tal. Exatamente. Agora você debater, seja lá, qualquer assunto que for, até que você tenha dúvida. É necessário, dúvidas. Pô, vou dar um outro exemplo aqui agora. Tive com a Zayska, né, que joga o nosso time feminino. Ela agora, tá na religião dela, né? Nova. É isso que eu ia perguntar. Ela não tava vestindo a roupa da religião dela nos jogos, e agora ela tá. Eu não sei se ela trocou de religião ou se ela só foi pra um lado mais extremo. Mas enfim, eu não conheço a cultura dela, até porque é uma cultura muito diferente da que a gente vive no Brasil. Sim. E aí, quando eu fui cumprimentar ela a primeira vez depois dessa mudança, eu fui dar o beijinho tradicional brasileiro. Ela já falou, não posso fazer isso. A gente tem que cumprimentar, né, fazendo um movimento. Então, tipo assim, eu fui aprender sobre o que ela tá fazendo. E ela, totalmente solista, ela não ficou puta comigo porque tentei beijar ela. Pelo contrário, ela tava super feliz de mostrar e explicar sobre a religião dela. A quantidade de hate que ela tomou nas redes sociais. Sério? Porque ela não cumprimentou os jogadores com um soquinho, nem com um aperto de mão. Ela não pode encostar em pessoas do sexo oposto se não for da família dela ou o cônjuge dela, né?
Enfim, isso é um aprendizado pra todo mundo, mas, cara, vou parar pra ver. Eu entendi o que você falou, porque, por exemplo, se você tivesse uma live... Dela ter adquirido essa religião, ela, irmão, tomou uma chuva de hate. No meu caso, se eu tivesse alguém vendo que você tentou dar o beijo, ela, porra, você ia tomar hate também. Ia tomar hate também. Exato, e aí é maneiro pra gente poder falar disso pra galera. É falta de conhecimento, e não tem problema nenhum você ter falta de conhecimento e você aprender e você conversar sobre o assunto X. E não temer. E não temer. Querer aprender, exatamente, né? Exatamente. Não, irado. E esse é um dos objetivos do Backstage. Tipo, minha ideia é trazer pessoas também de áreas que eu desconheço e que eu posso falar alguma merda e essa pessoa possa me explicar alguma parada, entendeu? Então, é isso. Você se colocando na posição de que você quer aprender. Aprender. É isso, né? Não é que eu tô aqui falando uma merda e você me corrige aí se eu estiver falando uma merda. Não, eu tô te perguntando. Tô querendo saber como é que é. Eu tive diversos assuntos com ela lá. Isso que eu ia falar, você falou agora, até eu fiquei curioso de tipo. Coisa, porque, cara, trocar é uma diferença ideia muito grande, né? Perguntei pra ela as coisas, a alimentação dela, o que ela tem que mudar ou não, os hábitos diários. Eu fui perguntando uma porrada de coisa pra eu não só ter conhecimento, mas pra também não passar do ponto, né? Passar do ponto. Até pra galera entender, você conheceu ela antes dela. Eu conheci ela antes, e que você já teve esse approach de cumprimentar e tal. Totalmente diferente, né? As posturas, as coisas do dia a dia totalmente diferente, né? Então, assim, é uma adaptação muito grande pra ela, mas para as pessoas ao redor dela também. Sim, não. Pô, irado, irmão. Feliz. Pelo menos a gente sai com um pensamento positivo também do futuro aí. Espero que melhore. Bom sempre ter o senhor aqui em Orlando. Casinha 2, né? Não, tá sempre aqui. E eu que tô daqui a pouco indo pra lá, né? Lá, exatamente. Não, mas eu volto pra cá, porque aqui é o que você falou. Aqui eu me sinto seguro. A gente pode sair com o carro tranquilamente, com o celular. Tranquilaço. E esse tá tudo bem. Que tá tirando minha paz no Brasil, porque São Paulo tá muito perigoso. Fui roubado em São Paulo, né? Minha única vez na vida fui roubado em São Paulo. Há pouco tempo. Meu irmão quase morreu também no Rio há pouco tempo. Então, tá um cenário... Eu nunca fui de falar essas coisas ali, não, né? Que geralmente gringo fala e tudo mais, mas de fato as coisas lá estão fora da realidade, né? E a gente acha até comum, tipo, já normalizou, comum, né? Acha comum, tipo assim, o cara ontem lá em São Paulo, tomou um tiro, troca de celular, tá ligado? Então, tipo assim... Não podemos normalizar isso. Isso é um absurdo, é um absurdo. Isso é um absurdo, né, mano? Só foi mais um ali que perdeu o celular. Mas a galera comenta quase que assim. Já perderam e perdem todos os dias. É um absurdo, tá ligado? É um absurdo. Mas é isso. Algo tem que acontecer. Salvem aí o Brasil, galera. Câmera, sei lá, inventem uma tecnologia. Essa resolver, né, cara? Essa não vai ter como. É foda. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, comenta o próximo convidado. Tamo junto e valeu!